Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 121, Debate Presidencial. Dois presidentes entraram em uma sala e apenas um escaparia com vida. Que tal começarmos este debate com a política de armas? Ryan disse, enquanto cronometrava sua bereta. Então podemos passar para a guerra ao terror. Aviso de Soiler. Você vai perder o controle. Eu estava prestes a sugerir políticas dietéticas. Rapazinho respondeu o anúncio vivo da Michelin com humor negro, enquanto mantinha a mão esquerda escondida atrás das costas. Tendo vivido essa situação antes, Ryan tinha uma boa ideia do que, ou melhor, de quem ele mantinha em reserva. Você será a segunda pessoa mais preocupada. Ele revelou sua mão esquerda e Ryan não vacilou. Grande Adão Gordo trouxe um refém, como fez durante a corrida suicida do mensageiro. Um garoto árabe de não mais de 14 anos, com lágrimas de terror escorrendo pelo rosto. Um habitante de Cidade Ferrugem sequestrado para servir como bucha de canhão contra as defesas do bunker. E embora eu prefira comer francês, disse Adam com um sorriso malicioso, movendo a mão direita para segurar seu prisioneiro como um sanduíche, posso me contentar com um quê? Ryan rapidamente atirou nele 3 vezes, uma no rosto e 2 na mão esquerda. Grande Adão Gordo fechou as pálpebras por reflexo, mas a primeira bala atingiu o olho esquerdo do gigante e contornou a pele de carbono. O órgão ocular explodiu em uma chuva de estilhaços e sangue, enquanto as outras balas explodiram no polegar do psicopata. O surpreso Adam soltou um rugido de dor e agonia, e sua vítima escorregou por entre seus dedos ensanguentados. Desculpe, idiota, você fez essa piada antes, disse Raya enquanto corria em direção à vítima que caía e ativava seu poder. E também não foi engraçado da primeira vez. A mão direita de Adam se lançou para agarrar seu refém, mas parou a centímetros de seu pescoço enquanto o mundo ficava roxo. Ryan pegou sua donzela em perigo nos braços e imediatamente caminhou na direção oposta. Assim que o tempo recomeçou, o punho de carbono de Adam atingiu o chão de metal, entortando o aço. Correr, Ryan disse, enquanto ajudava o refém a se levantar. Mas ele começou a falar em um dialeto turco, chocado demais para reagir. Escape pelo corredor até a cabine de votação mais próxima e enche essas cédulas. Ryan gritou na mesma língua enquanto Adam avançava sobre eles com fúria assassina. Vote em mim. O refém estava abalado demais para cumprir seu dever patriótico, então Ryan decidiu restringir suas opções de voto. Ele começou a congelar o tempo, assim como Adam, o ogro, protegeu seu rosto com a mão direita. Momento estranho. Mesmo assim, Ryan adorava alvos imóveis e atirou 3 vezes na perna esquerda do endurecido psicopata. Uma bala ricocheteou em seu joelho, mas as outras abriram buracos na panturrilha. Deixe-me apresentar você ao meu amigo, esgotado. Ryan disse enquanto o tempo recomeçava. Adam tropeçou no chão frio e duro e o mensageiro ainda estava fora do alcance de sua mão. Nome de família Urânio. O presidente romano não acreditava no controle de armas. Onde o carisma presidencial de Ryan falhou, o medo da oposição funcionou perfeitamente. O refém correu o mais rápido que pôde pelo corredor de entrada, deixando os 2 candidatos do POTUS lutando pela Casa Branca. Eu me lembro daquela voz, Adam murmurou enquanto se levantava. Apesar dos ferimentos na panturrilha, seu metabolismo aprimorado do genoma permitiu que ele continuasse. Você é filho do corrente sanguínea. César alguma coisa. Você está aqui para acertar as contas do papai conosco? Na verdade, estou aqui para assumir seu cargo presidencial para mim, disse Ryan, enquanto circulava o gigante pela esquerda e esperava que o tempo de espera de sua parada no tempo terminasse. Até as pessoas da sua equipe de campanha votaram em mim. Os mortos não podem votar, respondeu Adam, embora sem qualquer falsa jovialidade. Sua mandíbula se estendeu quando ele colocou a mão ilesa e tirou uma granada com o símbolo de Meshon nela. E você está esquecendo a abstenção. Ele ativou a bomba e jogou-a em Ryan. O mensageiro congelou o tempo e correu para o lado esquerdo para se esquivar, enquanto Adam se abaixava como se fosse correr. Ryan não podia se dar ao luxo de desperdiçar sua preciosa munição especial, pois tinha apenas uma quantidade limitada. Pior ainda, embora as balas fossem de excelente qualidade, o calibre não conseguia remendar o escudo de carbono do colosso em todos os lugares. Os ossos abaixo do joelho eram provavelmente tão duros quanto a pele que os protegia, e diferentemente do bunda relâmpago, as balas não tinham força suficiente para quebrá-los. O mensageiro escreveria balas de diamante em sua lista de Natal, mas, enquanto isso, ele precisava atingir a garganta e o estômago de Adam. Ryan se perguntou como o segundo poder do psicopata reagiria às feridas intestinais. Bem, é hora de descobrir. O mensageiro atirou na barriga do psicopata, que era tão grande que ele mal se preocupou em mirar. A bala abriu um buraco na pele de carbono com o passar do tempo, mas nenhum sangue saiu do ferimento. Na verdade, Ryan percebeu que o ar era sugado pela abertura. A granada explodiu em uma explosão de partículas vermelhas sem ferir ninguém, enquanto o grande Adão Gordo correu em direção a seu rival. Ryan teve que rolar para o lado para evitar um soco e depois se abaixar para evitar um segundo. O ogro se movia com maior velocidade e agilidade do que seu tamanho sugeria, não dando ao inimigo espaço para respirar. Pior ainda, Ryan rapidamente percebeu que os ataques do psicopata não eram nada aleatórios. Embora o mensageiro tenha sobrevivido à saraivada de golpes recuando, ele o fez aproximando-se dos tonéis coloridos da câmara. Alguns continham elixires falsificados ou substâncias igualmente perigosas. Diga não às drogas, crianças, respondeu Raya enquanto erguia a arma para contra-atacar, congelando o tempo para obter uma melhor linha de fogo. Mas grande Adão Gordo rapidamente cobriu a cabeça, mais uma vez protegendo o único olho restante.
Uma dúvida passou pela cabeça de Ryan. O mensageiro disparou outra bala na garganta congelada de Adão, antes de mergulhar entre as pernas do gigante. O tiro abriu um buraco na garganta do psicopata, mas mais uma vez nenhum sangue jorrou. Grande Adão gordo tinha uma dimensão de bolso em suas entranhas, mas parecia se espalhar por toda a garganta. Quando o tempo recomeçou, Ryan fugiu o mais longe possível dos tonéis nocautear, enquanto Adam, o ogro, girou rapidamente. 8 segundos, companheiro, disse o líder da meta-gangue, enquanto olhava para a distância entre o local atual de Ryan e o anterior. Sua voz ficou rouca por causa do ferimento na garganta, mas ele ainda conseguia falar. 10 se você forçar. Esse é o seu limite. Como você sabia que eu era Violeta? Ryan perguntou, segurando a bereta com uma mão e agarrando facas debaixo de seu sobretudo com a outra. Você não tinha me reconhecido então. Chame isso de pressentimento, rapaz, Adam respondeu, antes de agarrar o tanque de líquido azul com as 2 mãos e arrancá-lo do chão. Cabos pendiam do dispositivo, borrifando o homem de pele de carbono com um líquido azul brilhante. É preciso conhecer outro. Chuva ácida. Adam era como chuva ácida. Ele podia sentir o poder de Ryan, pelo menos instintivamente. O mensageiro nunca duelou com o líder da meta-gangue por um longo período no passado. Cada um deles geralmente lutava com apoio, então Ryan nunca prestava atenção total em seus movimentos. Mas a forma como o psicopata cobria seus sinais vitais sempre que o mensageiro tentava congelar o tempo, ou a rapidez de suas reações sempre que o tempo voltava. Ryan lembrou-se de seu primeiro encontro com o grande e gordo presidente, que terminou com o mensageiro sendo golpeado com as costas da mão por toda a sala. Ele pensou que o gordo tinha sido rápido o suficiente para acertá-lo logo após o término do tempo, mas agora o mensageiro se perguntava se Adam realmente o sentia. Aquele bastardo. Mesmo depois de tantas voltas, ele ainda mantinha truques na manga. Felizmente, ao contrário de chuva ácida, o gordo não tinha reflexos nem capacidade de teletransporte para explorar totalmente esse conhecimento. Ryan ainda tinha vantagem e, o mais importante, experiência. O psicopata jogou o tanque no mensageiro, no momento em que Ryan jogou uma faca em seu olho direito. Adam fechou a pálpebra e a lâmina ricocheteou nela, mas isso deu ao mensageiro tempo para ajustar a mira. Sua bala atravessou o espaço entre os 2 lutadores mais rápido do que o tanque de vidro, explodindo o outro olho de Adam. Ryan congelou o tempo antes que o tanque pudesse atingi-lo e rapidamente correu para um lugar seguro, contando sua munição. Ainda lhe restava metade, mas estava a esgotar a sua reserva mais rapidamente do que o orçamento da Defesa Nacional. O tanque explodiu no chão com impacto, espalhando líquido azul e cacos de vidro em todas as direções. Ryan já havia escapado para um local seguro, mas uma poça de líquido se espalhou pelo chão de aço. Se as gotas passassem pelas roupas e atingissem a pele por baixo. Você me conhece, cara, Adam disse com raiva, antes de pegar outro tanque de líquido, desta vez vermelho. Seu rosto ficou vermelho por causa do sangue escorrendo de seus olhos. Na verdade, o exterior agora combinava com o interior em seu horror. Você sabe como eu luto. Você se move como um dançarino ensaiando seu show. Este não é nosso primeiro rodeio. Mas será o último, respondeu Ryan, antes de perceber seu erro quando o psicopata cego jogou o tanque em sua direção. Ele poderia ter ficado cego, mas ainda podia ouvir seu inimigo. O mensageiro desviou de outro projétil, mas outra poça vermelha juntou-se à azul, ambas cobrindo metade do terreno da câmara. Adam tirou um mangual pesado da goela e balançou-o rapidamente com a mão direita. Percebendo que não poderia continuar lutando nesta arena sem correr o risco de ser exposto às imitações, Ryan correu em direção à saída da câmara. Suas botas fizeram barulho enquanto ele caminhava sobre uma gota de líquido, alertando Adam de sua posição. O mangual do ogro atacou a cabeça de Ryan tão rápido que o mensageiro teve que parar o tempo para evitar se tornar um quadro de Picasso, correndo pelo corredor sem olhar para trás. O viajante do tempo ouviu a cabeça pontiaguda do mangual atingir uma parede com um impacto devastador, mas ele conseguiu sair da câmara com segurança. Ou assim ele pensou. Uma dor aguda percorreu sua cintura, fazendo-o tropeçar dentro do corredor. O Ryan em pânico olhou para sua barriga, vendo a ponta de uma flecha saindo de seu sobretudo. Besta, percebeu o mensageiro, ao ouvir passos atrás dele. Uma flecha de besta. Não é tão fácil sem espaço para correr, hein? Adam disse enquanto largava o mangual e entrava no corredor de aço, com a cabeça alcançando o teto. Você já esteve aqui antes. Seu sorriso se alargou, uma flecha de besta saindo entre seus dentes. Já vivi isso antes. Merda. Lutando contra a dor, Ryan abriu fogo com a bereta. Ele abriu buracos na garganta e no peito do cego Adam, enquanto o psicopata respondeu cuspindo uma saraivada de flechas de besta. Primeiro 1, depois 2, depois 10. Ryan aproveitou sua parada de tempo para se esquivar da primeira saraivada e recuar, mas o raio incrustado em seu corpo o atrasou. Quando o tempo recomeçou, um dos projéteis de seu inimigo o atingiu na perna direita, abaixo do joelho. O mensageiro caiu no chão frio e duro, os passos do ogro ficando cada vez mais próximos. Posso sentir o cheiro do seu medo, disse Adam enquanto ganhava terreno no mensageiro. As feridas não o atrasaram em nada. Eu sabia que algo estava acontecendo quando vi você nas câmeras. Seu tempo foi perfeito demais, sua equipe muito bem preparada. E então me perguntei, se você consegue controlar o tempo suficiente para pará-lo, talvez você possa voltar atrás também? Ryan tentou atirar em seu inimigo novamente antes de perceber que havia esgotado toda a sua munição. Com uma última carta na manga, o mensageiro colocou a mão no sobretudo e pegou sua arma secreta. É hora de ver até onde se estende a dimensão do seu bolso, Bibendum, pensou Ryan. Mas bem, se você pudesse fazer isso o tempo todo, você já teria virado o relógio. E se você tem tanto medo do substituto, então o negócio real vai doer ainda mais. Adam abriu a boca, a ponta de uma seringa do elixir azul saindo da goela. Hora de tomar seus medicamentos? Obstrução.
Ryan respondeu antes de jogar a bomba atômica na garganta de Adam no meio da fala. O surpreso Adam engoliu em seco por instinto, engolindo tanto o dispositivo explosivo quanto seu próprio elixir azul. O psicopata cobriu a boca com as mãos, talvez tentando vomitar a bomba, mas já era tarde para fazer a diferença. Ryan imediatamente se arrastou o mais longe que pôde, enquanto os ferimentos de bala no peito e na garganta de seu inimigo começaram a se iluminar. Bom apetite, disse ele, aproveitando o tempo para provocar seu inimigo uma última vez. Urg, Adam soluçou e então soprou fogo atômico. No final das contas, o tamanho do seu bolso era grande, mas não infinito. O mensageiro mal teve tempo de mergulhar quando torrentes de chamas irromperam da boca, do nariz e dos ferimentos de bala do psicopata. Eles atingiram o teto e as paredes do corredor em linhas retas, derretendo o aço do bunker. O próprio Ryan usou rajadas rápidas de parada no tempo para se posicionar fora do caminho do fogo. Como um balão esvaziando enquanto o ar escapava dele, o poder das chamas jogou Adam, o ogro, para trás, seu corpo ricocheteando nas paredes. Suas órbitas vazias liberaram um fluxo de luz, o sangue secando. O ar no corredor esquentou 20 graus, o suficiente para fazer Ryan suar sob o casaco. E então, as chamas extinguiram-se tão rapidamente quanto se espalharam. Bibendum terminou a sua fuga na soleira do corredor, mesmo antes da câmara da cuba. Quando Ryan finalmente se atreveu a olhar para ele, o rosto do psicopata se transformou em uma paisagem vulcânica, sua pele metálica derretendo no buraco carbonizado que costumava ser seu crânio. A dimensão de bolso de Adam continha a maior parte da explosão, mas as chamas da explosão subiram através de sua garganta, narinas e pelas aberturas que as balas de urânio empobrecido criaram em sua barriga, cozinhando seus órgãos por dentro. Sobremesa picante baleia, disse Ray ao cadáver de Adam, ao ouvir os passos de seus aliados. Sua visão ficou turva devido à perda de sangue e à dor, mas ele não pôde deixar de rir sozinho. Servido com molho kármico. Adam, o ogro, não respondeu. O debate presidencial da Metagang terminou em nocaute. Como qualquer boa administração, o primeiro ato de Ryan no cargo foi limpar a casa, embora tivesse que dar ordens na enfermaria após expulsar o ex-vice-presidente. Felizmente, Lívia sabia exatamente o que dizer ao agente Frank para guiá-lo, até conseguindo tirar a overdose de psicochoque de seus cuidados. Ela fingiu que iria mandá-lo para cuidados médicos especiais. O médico ligou para Cancel. Graças a Deus você tem doutorado em medicina, disse Ryan enquanto estava deitado na mesa de operação, seu ajudante extraindo cirurgicamente a seta da besta e rapidamente curando os ferimentos do mensageiro. Lívia sentou-se ao lado do namorado durante todo o procedimento, segurando a mão dele. Junto com a física, a filosofia e praticamente tudo mais. Não aprendo mais rápido, Sifu, mas lembro de tudo. O respondeu enquanto aplicava bandagens. Isso dói? Sou veterinário do Vietnã, respondeu Ryan. Posso suportar qualquer coisa. Tenha cuidado, falsos veteranos não duram muito no cargo, refletiu Lívia. Já vivi mais guerras do que resfriados. Ryan protestou, antes de pedir desculpas ao seu companheiro pela perda de seu elixir. Lamento que você não tenha dois poderes desta vez. Você quer um trabalho confortável como pedido de desculpas? Talvez o Força Aérea 1? Ele devia isso por sua vitória. A luta do Homem-Urso com Ada no ciclo anterior ensinou a Ryan que o líder dos psicopatas era vulnerável a danos internos e, assim, deu-lhe a ideia de usar sua bomba atômica como prato principal mortal. Ele ainda pode realizar um segundo desejo, disse Lívia com um sorriso melancólico. Elixires são entidades extradimensionais e podem resistir a muitos danos. Eu vi possibilidades de extraí-lo da dimensão de bolso de Adam. Ryan esperava que sim. Ele não podia considerar esse ciclo uma corrida perfeita com baixas, e os elixires também eram seres sencientes. Como está a situação no campo? O presidente perguntou. As tropas estão se comportando? Os outros estão ajudando Len a transportar os psicopatas cativos para habitats subaquáticos, explicou sua primeira-dama. Também estamos prestando primeiros socorros aos reféns. Alguma vítima? Nenhum, ela disse antes de beijá-lo levemente na bochecha. Graças a você. A notícia veio como um alívio. Ryan trabalhou em mais de 10 loops para salvar Cidade Ferrugem da Metagang e finalmente conseguiu. Avisados, tanto Alquimo quanto o Carnaval seguiriam para Nova Roma. Eles conquistariam o bunker, explorariam os seus recursos e lançariam as bases para sua destruição final. Finalmente, o fantasma de Meshon seria colocado 6 pés abaixo da terra e nunca mais ameaçaria o mundo. Ryan não podia descansar sobre os louros. Depois de se recuperar, ele atacaria Dinamis e enterraria seu próprio passado. Quanto ao Augusto? E quanto a Geist? Ryan perguntou, mas uma divertida Lívia empurrou o dedo indicador contra os lábios dele. SHHH. Veremos isso mais tarde, disse ela com um tom que não quebrava nenhuma desobediência. Vamos comemorar a vitória de hoje antes de passarmos para o desafio de amanhã, Ryan. Nós merecemos. Ele não podia argumentar contra isso. Capítulo 122. Segundas chances. Ryan nunca pensou que traria um comunista à porta de Dinamis. A sala de espera de Henrique Manada estava quase silenciosa, com apenas o som de uma secretária digitando em seu computador para quebrar a monotonia. Félix olhou pela janela, impaciente para encerrar a reunião, enquanto os dedos de Len se mexiam incontrolavelmente. Ela estava de mau humor desde que chegaram. Ryan não se saiu muito melhor. Suas feridas ainda doíam, e mesmo suas roupas deslumbrantes não conseguiam esconder todas as bandagens por baixo delas. Mesmo com o metabolismo de um genoma, levaria alguns dias para ele voltar à sua melhor forma. Os olhos do mensageiro se voltaram para sua irmã adotiva.
Ela se esforçou para se vestir bem para a ocasião, trocando o macacão por uma blusa branca enfiada na cintura por dentro de uma saia azul. Uma discreta fita vermelha completava o conjunto. Embora os sentimentos de Ryan por ela tenham passado de românticos para fraternais nos últimos ciclos, ele ainda a achava adorável. Senhor, Manada irá recebê-lo agora, disse a secretária, fazendo com que a carranca de Len se aprofundasse. Tem certeza que quer vir? Ryan perguntou a ela. Posso derrubar a burguesia em seu nome? Sim, disse baixinha com um aceno firme. Eu preciso disso, Riri. Pelo menos ela havia tomado os remédios de alchemo antes da reunião. Como esperado, o gênio cerebral chegou ontem com sua própria equipe. Confirmou rapidamente a história da viagem no tempo de Ryan após analisar seu mapa mental e imediatamente seguiu em frente para proteger o bunker. O mensageiro confiava em seus aliados para administrar essa parte sem ele, especialmente com Lívia nas costas. Ryan convenceu sua namorada a adiar as comemorações até que pudessem curar Bianca. Comemorar o fim da meta-gangue sem ela parecia errado. O trio entrou no covil de Espinheiro Negro, a secretária fechando as portas atrás deles. Len prestou mais atenção ao lago japonês do que às flores que decoravam o escritório, enquanto Félix olhou para as pessoas atrás da mesa de Mogno. Embora Henrique e Manada os recebesse sentados em uma cadeira mais cara do que a maioria das casas, Viver sentou-se logo atrás dele em sua forma humana, com os braços cruzados. Félix, ela cumprimentou seu companheiro de equipe educadamente. Viver, gatinho átomo, disse enquanto retribuía o aceno, antes de fazer o mesmo com seu outro superior. Espinheiro Negro, gato átomo. O jardineiro superpoderoso foi cumprimentar os outros. Sou Henrique Manada, diretor de marca da Dinamise e gerente-chefe do programa Yumigliori. O homem apertou a mão de Ryan, mas quando ofereceu a sua mão à baixinha, ela apenas respondeu com um olhar gelado. Ela respeita sua propriedade privada, Ryan informou a Espinheiro Negro. Cada um com a sua mão. Eu vejo. Henrique entendeu a mensagem e seguiu em frente, o trio sentado em confortáveis cadeiras de couro de frente para a mesa. Admito que estou curioso. Gato Átomo me disse que você queria discutir uma possível parceria com nossa organização. Não vejo por que você me pediu para ir também, disse Viver, de braços cruzados. Só ela se recusou a sentar-se, talvez porque temesse que a reunião pudesse terminar em briga. Queríamos realizar uma reunião para discutir a coletivização da nossa economia, declarou Ryan. Quanto mais melhor. Henrique respondeu sem emoção. E o verdadeiro motivo? Len olhou para o gerente de super-heróis. Por quê? Por que o quê, senhorita Sabino? Por que você fez isso com meu pai? Len perguntou asperamente, veneno pingando em cada palavra. Por dinheiro? Por poder? Valeu a pena? Henrique não respondeu, seus dedos entrelaçados em uma pose diabólica de mentor. Sua expressão permaneceu escondida atrás da máscara, embora as flores ao redor do escritório parecessem eriçar-se. Ryan procurou por algo sob seu sobretudo, deixando Viver tenso. Em vez de uma arma, o mensageiro pegou uma pasta e jogou-a sobre a mesa. Espinheiro Negro não fez nenhum movimento para ler os documentos contidos nele. Henrique, Mãe Dragão perguntou a seu superior, confusa. Eu sei o que isso significa, respondeu Henrique calmamente, embora Ryan tenha notado uma corrente de vergonha por trás da fachada estoica. Viver franziu a testa antes de olhar para Félix, que olhou para Henrique com raiva fria. Ela pegou a pasta e começou a ler os documentos dentro dela, sua pele ficando pálida como giz com as primeiras linhas. Isso é impossível, disse ela enquanto virava as páginas. É falso. Não é, Len insistiu. Você acha que posso acreditar em metade do que está dentro? Que Dinamis transformou um psicopata em bebida ou me clonou? A super-heroína balançou a cabeça. Informações falsas são abundantes no Laboratório 66 e no processo de produção de Nocautear. Já ouvi todas as teorias da conspiração. Alienígenas, fluidos corporais de crianças. Bem, eles estão meio certos, respondeu Ryan. Você pode tirar meu sangue se quiser, acrescentou baixinha, enquanto Henrique permanecia silencioso como uma lápide. Veja por si mesmo. Mergulhadora, eu sei que você atacou as instalações da Dinamis no passado, mas espalhar essas mentiras é um novo ponto baixo e não vai ajudar ninguém. Viver colocou o arquivo sobre a mesa, uma imagem de um nocautear se transformando em lodo de corrente sanguínea saindo dele. Félix, não me diga que você acredita neles? Eu quero. Félix respondeu severamente. Eu tirei essa foto. Mãe Dragão permaneceu em negação. Você foi enganado. E aquela parte sobre a Dinamis financiar a Metagang é a coisa mais ridícula que já ouvi. Desta vez, Henrique olhou silenciosamente para os documentos e examinou-os. Ele rapidamente chegou à parte sobre as entregas dos elixires nocautear para Adam, as transcrições das reuniões de psicochoque com Hector Manada e o mais importante, os esquemas da máquina de mapeamento cerebral Dinamis. Onde você conseguiu esses documentos? O corpo perguntou, a dúvida o atormentando. Len pegou um telefone e o ativou. O vídeo mostrava o agente Frank vigiando obedientemente uma pilha de literatura marxista perigosa, presa em uma prisão subaquática. Viver reconheceu imediatamente este orgulhoso defensor dos valores democráticos. Aquele é Frank, o louco? Esta é uma transmissão ao vivo, explicou Len, enquanto Henrique assistia com muita atenção. Nós neutralizamos a liderança da Metagang e atualmente mantemos a maioria de seus membros em células subaquáticas, disse Félix. O vídeo mudou para os escravos Dinamis sendo tratados em uma enfermaria e para as caixas nocautear. Temos dezenas de testemunhas atualmente recebendo atendimento médico. Você mesmo pode visitá-los. Viver zombou. Félix, você está dizendo que derrotou a Metagang sozinho? Você pode vir para a Cidade Ferrugem e verificar, Len respondeu friamente. Sua raiva por Dinamis lhe deu confiança. Se você estiver disposto a descer à terra e sujar suas roupas.
A super-heroína se encolheu, mas rapidamente recuperou a compostura. Eu invadi a Metagang meia dúzia de vezes desde que eles chegaram em Nova Roma. Não mudou nada, disse Len com a voz rouca. Centenas teriam morrido se não estivéssemos aqui. Idosos, crianças. Eles esperavam que você viesse resgatá-los, mas você nunca veio. Notavelmente, Mãe Dragão não tentou dizer que fez tudo o que pôde. Ela havia defendido que o Migliore atacasse a Metagang no passado e ainda desejava que seus superiores levassem sua sugestão a sério. Falando dos superiores dela, Henrique pegou seu próprio telefone e começou a fazer ligações. Fui informado de que alguns de nossos drones desapareceram recentemente, provavelmente reaproveitados pela Metagang, disse ele, com a imagem das máquinas quebradas sobre a mesa. Você confirma? Por que não fui informado? Viver olhou para seu gerente com preocupação. Henrique, arrume suas coisas, você está demitido. Henrique encerrou a ligação e fez outra. Sim, sou eu. Fui informado que os elixires da produção de abril foram perdidos, você confirma? E os técnicos da divisão robótica equipe 7? Eles estão desaparecidos? Henrique, Viver perguntou novamente, cada vez mais preocupado. Em vez de atender, o CBO da Dinamis fez uma dúzia de telefonemas em 15 minutos, verificando cada informação, seguindo cada pista. Ryan percebeu que as flores na sala ficavam cada vez mais agitadas com o passar do tempo, suas pétalas dançando, suas raízes emergindo da terra. Viver também percebeu isso e sua dúvida se transformou em horror. No final, Henrique colocou o telefone sobre a mesa, virou a cadeira e olhou pela janela. Ele não podia negar a verdade diante da esmagadora quantidade de evidências. Henrique, diga alguma coisa, Viver exigiu. Por favor. Em vez de responder, o gerente olhou para um espaço vazio à sua esquerda, perto da janela. Você pode sair, Martel. Eu sei que você está aqui. O sudário tornou-se visível sem aviso, fazendo com que os olhos de Viver brilhassem com um brilho verde. Henrique parou sua aliada com um aceno de cabeça antes que ela pudesse se transformar. Você me conhece? Sudário perguntou, surpreso. Espinheiro Negro encolheu os ombros. Temos um arquivo sobre você e todos no carnaval. Você roubou os dados privados dele? Ryan perguntou alegremente. A Dinamis deveria atualizar sua política de privacidade. Eu sabia que esse dia chegaria, save rápido, respondeu Henrique, enquanto o sudário formava um assento de vidro com sua própria armadura. Espinheiro Negro virou seu assento para encarar todo o grupo. Suponho que foi assim que você derrubou a Metagang, com a ajuda do carnaval? Argraves enviou você para me prender? Ou me matar? Não, respondeu Len, embora seu tom não tenha suavizado em nada. Eu quero respostas. Viver bateu com tanta força na mesa de mogno que sua superfície rachou. Sua reação violenta fez todos estremecerem, exceto Ryan e Henrique. O primeiro porque ele previu o que aconteceria. O último porque ele esperava por isso. Henrique, o que está acontecendo? O punho da super-heroína se cerrou, alguns documentos caíram da mesa. Isso é verdade? Tudo isso, até onde eu sei. Sua voz estava carregada de culpa e remorso. Todas as evidências apontam para meu pai conspirando com Adam, o ogro, para enfraquecer os Augustos. Quanto ao nosso processo de produção do Elixir, eu mesmo vi. A essa altura, o dragão brilhante de Il Migliore tremia positivamente. Diga-me que isso é algum tipo de piada de mau gosto. Eu gostaria que fosse. Seu gerente soltou um suspiro triste. Os imitações reagem violentamente às amostras de sangue da senhorita Sabino. O pai dela colocou um agente desconhecido em sua hemoglobina que remove as proteções de nossos elixires. Meu irmão Alphonse queria que ela fosse transformada em cobaia para que pudéssemos remover essa falha e aperfeiçoar o processo de produção. Eu vetei isso, mas... Desta vez, Viver deu um soco na mesa e quebrou ao meio. Ryan rapidamente parou o tempo para salvar a pasta e reunir todos os documentos. Você deixou o tirano me clonar? Me transformar em um veneno? Viver perguntou, lutando para conter as lágrimas. Henrique, afinal, depois de tudo o que aconteceu entre nós, como você pôde fazer isso? Laura, sua empresa infectou a população desta cidade com um psicopata, Henrique. Quando descobri a verdade sobre como nossos elixires artificiais eram feitos, era tarde demais para desligar, respondeu o CBO com remorso. As imitações foram distribuídas à população. Fui colocado diante do fato consumado. Antes tarde do que nunca, Len respondeu com raiva. Por que você simplesmente não parou? Em vez de responder imediatamente, Henrique removeu lentamente a máscara e colocou-a no canto esquerdo da mesa. Ele parecia bastante bonito, com cabelos perfeitamente penteados e um sexy bigode espanhol. Ele herdou muito de seu pai Hector, embora com um rosto mais magro e feições mais esqueléticas. Embora o pai lembrasse Pablo Escobar a Ryan, o filho parecia mais um esguio Antônio Bandeiras. Henrique olhou para Ryan e Len, antes de encarar o último. Por tão pouco que valha, quero pedir desculpas a vocês dois, declarou ele. O que minha família fez com a sua é imperdoável, e você tem o direito de nos odiar. Tenho a responsabilidade de esconder a verdade da população, mas nunca quis nada disso. Isso foi feito nas minhas costas. Mas você encobriu isso, Félix o acusou, enquanto Viver enxugava as lágrimas de raiva e traição. Se eu tivesse revelado o escândalo, gato átomo, então a Dinamis teria certamente desmoronado juntamente com qualquer esperança de reconstruir a Europa em algo meio decente, defendeu-se Henrique. Você quer que Augusto se torne o rosto do nosso futuro? Não somos perfeitos, mas pelo menos tentamos recriar a sociedade baseada no Estado de Direito. Não posso dizer o mesmo da nossa oposição. Dinamis é o único controle restante sobre a autoridade de Augusto, a última barreira entre a população da Europa e um suprematista do genoma perturbado. Henrique olhou para a janela e para o Monte Augusto que se projetava no horizonte. É por isso que meu irmão mentiu para mim e criou os imitações, Sabino, para tentar derrubar esses chamados deuses de seus tronos.
No entanto, a sua solução representa um perigo tão grande para o mundo quanto Augusto, disse Félix acusadoramente. Talvez ainda maior. A Carnaval não deu todos os motivos pelos quais queríamos que Corrente Sanguínea fosse embora para evitar pânico, e talvez devêssemos ter dito a verdade desde o início. Nosso vidente anterior, Sudário, pigarreou. Minha mãe previu que o Corrente Sanguínea causaria um desastre mundial se fosse deixado vivo. Nossos dados provam que o risco permanece até agora. Meu pai. As mãos de Len remexeram em seu colo. Meu pai poderia enlouquecer e todo mundo que bebeu imitações. Ryan colocou a mão em seu braço e percebeu que ela estava grata pelo apoio emocional. Henrique absorveu a notícia com tristeza, enquanto Viver parecia prestes a vomitar. Dr. Tirano insistiu que sua vacina funcionou, disse Espinheiro Negro, embora a dúvida já tivesse surgido em sua voz. Que isso neutralizaria a corrente sanguínea em caso de violação de contenção. Não confie em um reptiliano para fazer o trabalho de um mamífero, respondeu Ryan, quebrando o contato manual com sua irmã adotiva e extraindo da pasta uma linda folha cheia de gráficos. Espinheiro Negro rapidamente agarrou. Aqui está o relatório de análise do nosso médico da peste, explicou Sudário. Se colocado em contato com o agente sanguíneo da hemoglobina de sua filha, o núcleo do corrente sanguínea recuperará todo o seu poder e transformará automaticamente qualquer um que tenha consumido um nocautear em um clone de si mesmo. E de acordo com nossas simulações, ele pode ganhar a capacidade de fazer isso por conta própria, à medida que sofre mais mutações. Espinheiro Negro afundou ainda mais na cadeira enquanto lia. Milhares. Milhões morreriam na melhor das hipóteses, respondeu Sudário. Você tem que parar com isso, insistiu Félix. Espinheiro Negro devolveu o documento a Ryan. Você veio para destruir o laboratório 66. Eles queriam vir armados, admitiu o mensageiro, mas eu os convenci a tentar encontrar um acordo. Por quê? Henrique perguntou secamente. De todas as pessoas nesta sala, você deveria nos odiar mais. Porque embora você pareça um vilão do desenho animado de sábado de manhã, eu sei que você é tudo menos isso. Na verdade, Ryan passou a ver Espinheiro Negro como a Lívia do outro lado, uma reformadora interna fadada ao fracasso sem ajuda externa. Você é a única esperança que a Dinamis tem de se transformar em algo realmente bom para o mundo. Encontramos um tratamento não apenas para a infecção da corrente sanguínea, mas também para a condição psicótica, explicou Sudário. Embora cético, Henrique parecia disposto a cogitar a possibilidade de uma cura. Você tem provas do que diz? Claro. Ryan colocou a mão no peito. Graças à nossa política de psicoterapia, minha administração está atualmente curando os membros da Metagang. Você pode vir ver por si mesmo. Mas precisaremos de recursos para curar psicopatas em toda a Europa, disse Sudário. Recursos que sua empresa pode fornecer. Eu quero tentar o tratamento no meu pai. Para tentar curá-lo. E se não funcionar? Lei limpou a garganta. Se não funcionar, quero acabar com o sofrimento dele. Isso é tudo que peço. Eu nem quero vingança. Eu só quero que ele encontre paz. Henrique ficou tenso. Meu pai e meu irmão nunca concordarão. Eles não vão, Ryan concordou. É por isso que estamos pedindo que você faça a coisa certa, Grilo. Embora permanecesse tão estoico como sempre, as palavras do mensageiro afetaram o Espinheiro Negro. Ryan podia ver isso em sua linguagem corporal, como as plantas em seu escritório mudavam. Uma parte dele realmente acreditava na propaganda de super-heróis que lançava aos seus clientes. No fundo, Henrique Manada queria desesperadamente tornar o mundo um lugar melhor. Estou renunciando, declarou Viver com uma voz endurecida. Eu não posso suportar isso. E você também não deveria, Henrique. Não deveria, admitiu o gerente. Mas se revelarmos a verdade e prendermos meu pai, então meu irmão Alfonso estará no comando. Ele não deixará o trabalho de sua vida desaparecer sem lutar. Ele apostou demais neste projeto para parar agora. Mesmo sabendo dos riscos? Félix perguntou, horrorizado. Mesmo assim, meu irmão sonha com um mundo onde todos sejam genoma e, portanto, iguais. Ele prefere morrer a abandoná-lo. Então vamos detê-lo também, Gato Atom olhou nos olhos de seu gerente. Você se lembra do dia em que vim a este escritório pela primeira vez, Espinheiro Negro? O que você me disse naquela época? Espinheiro Negro soltou um suspiro pesado. Que mesmo que sua família estivesse errada, você estava certo em defender aquilo em que acredita. Comece a praticar o que você prega. Ou isso foi apenas um slogan? Viver colocou a mão no ombro de Henrique, fazendo-o congelar. O super-herói e o corpo trocaram olhares cheios de emoções conflitantes. Intimidade passada, dor por mentiras passadas, arrependimentos, um pouquinho de esperança. Eles estavam tão próximos que provavelmente poderiam entender os pensamentos um do outro sem dizer uma palavra. Mesmo que seja tudo em vão, Laura? Henrique perguntou a Viver. Mesmo que tudo seja em vão. Alguém tem que tentar, Henrique. Ou nada mudará. Ela recuperou o fôlego. Por favor. A mão de Henrique subiu para tocar a de Viver, mas ela se afastou de seu ombro antes que ele pudesse fazer contato. Pela primeira vez desde que Ryan o conhecera, o mensageiro pôde ver a dor e a solidão por trás da fachada estoica do Manada. Suponha que eu ajude você. O empresário do Will Migliore encarou seus convidados. Mesmo que por algum milagre a Dinamis sobreviva à destruição do nosso laboratório principal, a nossa perda de credibilidade e a retaliação inevitável do meu irmão, a empresa será uma sombra do que era. Presa fácil para Augusto. A menos que você pretenda derrubá-lo depois de limpar nossa casa? Você tem uma arma secreta contra Augustus, apontou Sudário. A arma gravitacional. Uma arma não testada, destacou Henrique. Você, entre todas as pessoas, deveria entender por que não estamos dispostos a apostar, Martel. O último encontro da sua organização com Augustus terminou com metade dos seus membros mortos, Martel. A nossa com Malta afundar-se nas ondas. Quando os humanos ousam que o raio caia, eles morrem. Ryan sentiu uma dor aguda no peito, bem onde Bunda Relâmpago o atingiu no último loop. Temos outra opção, disse ele. Tecnologia Meshon.
Sua eficiência foi comprovada. Tecnicamente verdade, embora ele tenha deixado de fora os detalhes sangrentos. Nada é certo com Augusto, mas suponho que isso seja verdade para todas as coisas na vida. Henrique apreendeu a pasta de Ryan. Vou analisar detalhadamente esses documentos. Se você estiver correto sobre o potencial de uma epidemia de Elixir, se estiver correto, entrarei em contato com você novamente. E a arma gravitacional? Sudário perguntou. Vou enviar-lhe os dados. Henrique desviou o olhar, evitando o olhar de Viver. Vá agora. Ainda não. Enquanto Sudário desaparecia e seus outros aliados se dirigiam para a porta, Ryan virou-se para Viver e disse uma palavra. Jasmine. Viver se encolheu. O que, Jasmine? Não é tarde demais para você e ela, disse Ryan. Tudo que ela quer é um pedido de desculpas e reconhecimento. Desculpas por quê? Mãe Dragão perguntou com uma carranca confusa. Eu nunca fiz mal a ela. Ela quer que você peça desculpas por nunca ter prestado muita atenção nela e por deixá-la viver na sua sombra, disse Ryan. Isso é tudo que ela quer no final. Reconhecimento por suas conquistas e ser tratada como igual. É realmente tão simples. Os olhos de Viver se arregalaram e o mensageiro pôde ver as engrenagens girando em sua cabeça. Isso é outra profecia? Ela perguntou, Henrique olhando para o mensageiro com suspeita. Você também é um genoma precognitivo? Tipo D. Ryan encolheu os ombros. Não é tarde demais para ajudá-la a mudar sua vida, mas não será possível sem você. Eu entendo. Esperando que ela levasse a sério suas palavras, Ryan saiu do escritório e deixou os dois corpos sozinhos. Eles estavam se olhando enquanto o mensageiro fechava a porta do escritório atrás dele. Embora Ryan pudesse dizer que nem toda a esperança de consertar as coisas estava perdida, Flor e Dragão tiveram muitas sessões de aconselhamento de casal pela frente. Para o que foi aquilo? Len perguntou enquanto saíam do prédio. Uma vez fiz uma promessa a uma garota, disse Ryan, lembrando-se de sua Jasmine perdida no tempo. Eu devia isso a ela. Ryan dirigiu o Plymouth Fury no caminho de volta para casa, mas o grupo não foi imediatamente para o Ferro Velho. Aqui, disse Gatinho Átomo em uma encruzilhada importante. Para o sudeste. O mensageiro reconheceu imediatamente o caminho. Família ou amigos? Amigos, disse Félix. Depois de meia hora de viagem e evitando 2 acidentes de trânsito, Ryan estacionou o carro em frente à casa de Jamie. Os ocupantes já estavam esperando do lado de fora, antes mesmo de o mensageiro e Félix saírem do carro. Ryan notou os ratos de Kyung na grama ao redor da casa e jogou um pedaço de queijo suíço neles. Por que você carrega queijo consigo? Félix perguntou confuso. Por que eu não levaria queijo? Ryan atendeu enquanto Len permaneceu no carro. Embora ela estivesse melhorando, ela não se dava bem com novas pessoas. Passos de bebê. Eu também tenho leite, se você estiver com sede. Só se bebermos do mesmo copo, respondeu seu companheiro, antes de encarar seus velhos amigos. Jamie parecia tão tenso quanto um urso pego em uma emboscada, enquanto Kyung parecia dividido entre a alegria de ver Félix novamente e a preocupação. Quanto a Lanka. Olha só, um homem-bomba, disse Lanka enquanto abria uma lata de cerveja. Ela olhou para Ryan e Len, os olhos escondidos atrás dos óculos escuros. Eles são seu novo time? Venham se explodir juntos? Mais ou menos, respondeu Félix. Ryan colocou a mão no ombro de seu companheiro. Encontramos seu gato errando na estrada e o adotamos. Não é mais nosso gato, respondeu Lanka antes de tomar um gole de cerveja. Ele fugiu, então você pode ficar com ele. Félix, por que você está aqui? Embora tenha feito a pergunta com calma, Jamie não conseguiu reprimir a preocupação em sua voz. Você está voltando para o redil? Eu não vou voltar, respondeu Félix, antes de escolher cuidadosamente as próximas palavras. Mas eu percebi que posso ter tratado você com muita severidade. Eu esperava que pudéssemos continuar amigos. Engraçado, lembro que você disse que terminamos, respondeu Lanka, nada impressionado. Entre outras coisas coloridas. Eu ainda acredito neles, Félix respondeu sem rodeios, fazendo Ryan suspirar. Gatinho Átomo era tão diplomático quanto a porta de uma prisão. Mesmo assim, o mensageiro hesitou, pois se tratava de um assunto privado entre ex-amigos. Ficar com os Augusti é errado, especialmente depois de ver em primeira mão os danos que eles causaram. Félix, você sempre será nosso amigo, disse Kyung suavemente. Lembro-me de tudo que você fez por mim e por Jamie também. Você sempre será bem-vindo entre nós. Mas ao vir aqui, você está colocando todos em perigo, declarou Jamie. Se Plutão descobrir que você veio, você morrerá. Félix suspirou. Gente, vocês vão morrer se ficarem com eles. Mesmo que você não faça nada de errado, Augusto será sua morte. Você se aposentará em caixões. Eles sabem, pensou Ryan, enquanto observava suas reações. Lanka e Jamie pareciam ter aceitado isso como inevitável, enquanto Kyung olhava para os próprios pés. Félix esperou que eles respondessem, antes de cerrar os punhos diante do silêncio. Pessoal, não podemos ir embora, disse Jamie, enquanto sua namorada desviava o olhar. Depois de arrastar Kyung para essa bagunça, você vai mantê-la nisso? Gato Átomo o acusou. A expressão de Jamie se transformou em desgosto, sua voz transbordando de raiva fria. Arrastar ela para isso? Jamie era contra eu ingressar no Augusti, disse sua namorada enquanto observava seus ratos na grama. Uma dúzia deles parou de brigar pelo queijo para voltar para sua dona, cercando-a como um guarda-roedor de elite. Mas tivemos pouca escolha. Eu roubei da organização Félix. Eles não teriam me deixado sair vivo de Nova Roma. Plutão a queria morta, para servir de exemplo para aqueles que ousassem roubar remessas de Bliss, explicou Jamie severamente. Não havia outra maneira de apaziguar a liderança. O que mais poderíamos fazer? Fujam juntos, disse Félix, impressionado.
Fuja para outro país ou junte-se a Dinamis. Eles poderiam ter protegido você. Algo em sua voz fez com que a expressão de Jamie se transformasse em raiva reprimida. Félix, se tivéssemos abandonado a família como você fez, Ki-young estaria morto. O mafioso cruzou os braços, o rosto sombrio e taciturno. Eu estaria morto, Lanka estaria morto e todos com quem nos importamos estariam mortos. A única razão pela qual você ainda está vivo é que seus pais e sua ex-namorada ouvem Augustus. Sem eles? Jamie olhou nos olhos de seu velho amigo. Você seria enterrado em uma cova anônima em Cidade Ferrugem. Félix se encolheu quando as palavras chegaram perto de casa. Ryan não o culpava. Ele tinha visto em primeira mão o quão longe Bunda Relâmpago iria no ciclo passado, e como tão poucos poderiam esperar escapar vivos de suas garras. Tudo bem, vejo que fui um caso especial, confessou o jovem super-herói, menos seguro de si. Mas vamos supor que a liderança Augusti entre em colapso. Eles não vão, Jamie respondeu com cinismo. Eles não podem. Ninguém pode derrotar os atletas olímpicos, muito menos Augusto. Ryan encolheu os ombros. Nós podemos e iremos. Eu não acredito em você, disse Jamie com derrotismo. Mas se tivermos sucesso? Félix perguntou. Imaginem que conseguimos que Augusto e os seus comparsas se foram. Você iria embora? Não estou pedindo que você se junte a nós, Jamie. Apenas se você simplesmente se afastará. Deixar a família? Jamie ficou horrorizado. Isso seria traição. Devo tudo a eles. Se não fosse por Mercúrio, eu seria um nobre. Sim. Todos olharam para Ki-young. Sim, repetiu o controlador de vermes, primeiro hesitante e depois com mais firmeza. Sim, eu iria embora. Eu iria embora e não voltaria atrás. Você tem certeza? Jamie perguntou com uma carranca preocupada. Você me salvou, Jamie. Mas cada vez que olho para Bliss, os braços de Ki-young tremiam, seu olhar assombrado pelas memórias de tempos mais sombrios. Cada vez, sinto a necessidade de voltar a isso. Enquanto esta droga existir, nunca estarei livre dela. Você me salvou, mas quantos outros sofrem sem ninguém para ajudá-los? Se pudermos escapar desse veneno, se tivermos uma chance, devemos aproveitá-la. O namorado dela considerou suas palavras, a dúvida corroendo seu coração. Ele poderia dever tudo aos Augusti e sentia que não pertencia a nenhum outro lugar. Mas Ryan sabia que pretendia se casar com Ki-young e constituir família com ela. Uma família real forjada com sangue e dificuldades, em vez de uma família falsa construída com o dinheiro das drogas. Jamie? Félix perguntou com um toque de esperança em sua voz. O que você escolheria? Eu tenho que saber. O mafioso colocou a mão na cintura da namorada, puxando-a para mais perto. Eu a escolheria, disse ele, Ki-young apoiando a cabeça em seu ombro. Onde quer que isso leve. Félix soltou um suspiro de alívio antes de olhar para Lanka. E você? Desculpe, Bomberman, você não vai ganhar um banquete para diabetes de mim. Ela encolheu os ombros, jogando fora a lata de cerveja vazia. Não direi uma palavra sobre esse encontro, mas simplesmente não consigo imaginar um mundo onde Augusto não mate você um dia. Ryan colocou as mãos atrás da cabeça. O raio não o atingirá desta vez. E como você faria isso? Lanka riu. Não há para-raios grandes o suficiente para o cara do mármore lá em cima. Vamos colocar Bunda Relâmpago em uma garrafa e jogá-lo onde ele pertence, prometeu Ryan. Com os palhaços. Capítulo 123. A última pausa. Henrique Manada cumpriu a sua palavra. Sentados ao redor de uma mesa rosa berrante no restaurante Dostoiévski, Ryan, Len e o Panda examinaram os planos da arma de gravidade da Dinamis, embora o rifle de gravidade fosse um nome melhor para ele. O dispositivo era longo e pouco prático, embora o mensageiro tivesse certeza de que poderia miniaturizá-lo. Como Lívia havia prometido, o Dostoiévski era um buffet russo à vontade, localizado na periferia de Nova Roma e atendendo quase exclusivamente as famílias. O restaurante poderia facilmente acomodar centenas de clientes, embora a namorada de Ryan tivesse alugado o restaurante inteiro para uma reunião privada. O chão era acarpetado com piso industrial azul, com bandejas de vapor de comida decoradas com imagens de peixes. Os funcionários estavam vestidos com trajes de marinheiro e as mesas cheiravam a sorvete. De alguma forma, a atmosfera reconfortante deixou até o normalmente tímido Len à vontade. Todos vieram vestidos casualmente para a ocasião, até mesmo Ryan. Os outros convidados ainda não haviam chegado, embora o mensageiro não duvidasse que chegariam. Ninguém em sã consciência sentiria falta das berrantes luzes de neon que anunciavam o restaurante na cobertura. Poucos segundos depois de ser disparado, o projétil cria uma anomalia gravitacional, explicou Tim, após revisar os esquemas. Foi tão estranho vê-lo sem fantasia em forma humana. Ele parecia tão magro e comum, com um sorriso tímido e gentil. Tudo ao seu redor é puxado em direção à esfera, enquanto neutraliza a atração da Terra. Então, se entendi corretamente, e quase sempre entendo, disse Ryan, a esfera puxará Bunda Relâmpago em sua direção e depois voará para cima. Seu Pandavan assentiu. De acordo com os cálculos de Dinamis, a arma de gravidade irá expulsá-lo da alta atmosfera. Depois disso, a esfera vagará pelo sistema solar sem nunca mais voltar para casa. Ryan viu imediatamente onde Dinamis encontrou inspiração para esse plano. Eles queriam Cars Augustus. Cars? Len perguntou com uma carranca. Ryan jurou silenciosamente remediar sua completa ausência de conhecimento sobre cultura pop. Eu entendi essa referência. O panda disse alegremente. Cada vez que você abre a boca, meu jovem Pandavan, minha fé na humanidade se renova, parabenizou o seu mentor. Mas vai funcionar? Len perguntou com ceticismo. Augusto pode voar, manipulando cargas elétricas para ionizar o ar, ressaltou Ryan. Ele não deveria ser capaz de voar fora da atmosfera. Porém, se ele quebrar a esfera antes de chegar ao espaço. Len franziu a testa. Você acha que poderia funcionar, Riri? Lívia não acredita. Pelo menos não sem apoio.
Bem, não vou depender apenas de uma arma secreta. Seu plano principal era atrair Bunda Relâmpago para Mônaco e prendê-lo lá permanentemente, enquanto espancá-lo até a submissão com seu poder fluxo preto continuava sendo uma opção secundária. Poderíamos fazer cópias e distribuí-las ao nosso grupo, sugeriu Len. Eu poderia substituir meu rifle de água por ele. Não, muito perigoso, disse Ryan. Para que funcione, precisarei dispará-lo em combate corpo a corpo. Melhor usar nosso tempo limitado para miniaturizar esta arma gravitacional e instalá-la em minha armadura. Apenas sua armadura? Os olhos de Baixinha se arregalaram. Hiri, você não pode querer dizer. O jardineiro-chefe de Dinamis tinha razão. Quando as pessoas desafiam o raio a atingi-las, elas morrem. Ryan viu Augustus destruir a mandíbula de Grande Adão com um golpe de backhand, quebrar o núcleo de luz do Sol e sobreviver à supernova seguinte. O tirano de Nova Roma foi, de longe, o inimigo mais poderoso que o mensageiro já enfrentou. Não havia espaço para erros com ele. Vou enfrentar Mobius eu sozinho. Sifu não. O panda protestou em pânico. Isso é suicídio. Ele está certo, Heri acrescentou Len enquanto dobrava os esquemas. Eu vou contigo. Sou o único que pode machucá-lo, respondeu Ryan. E sua imunidade à minha parada de tempo significa que terei dificuldade em salvar qualquer um pego no fogo cruzado. Se ele me matar, posso me recuperar. Esperançosamente. Len parecia pronto para protestar, quando a porta do restaurante se abriu e um fogoso de cabelo verde entrou no local. Olá, a jovem disse em um espanhol mutilado, antes de voltar para o italiano. Ela se vestia tão mal que Ryan quase perdeu o traje anti-risco. E aí, meninos e meninas? Ei, Bianca. Ryan a recebeu com a mão levantada. Com o que você vai começar? Caviar? Blinis? Borscht? Vou tentar de tudo, o presidente riu Sarin, enquanto uma mulher loira e tímida e um homem magrelo a seguiam. Um gigante de mais de 2 metros de altura encerrou a marcha, mas teve dificuldade para passar pelas portas do restaurante. Tenho anos de privação sensorial para compensar. Olá, o ex-ácido Chuva sorriu timidamente para o grupo de Ryan. O contraste com seu antigo eu perturbado não poderia ser maior. Ah, oi, Ellen. O panda acenou com a mão para eles. Olá, vira-lata. Não Mongrel, respondeu este último. Com seus elixires nocautear fora de seu sistema, o ex-psicose parecia saudável e o mais importante são novamente. É Jerome agora. Não quero mais ter um apelido de supervilão. Você ainda deveria escolher um, disse Ryan. Precisaremos que você melhore nossa cura e talvez até nos ajude com armas em mãos. O ex-vira-lata encolheu os ombros. Olha, eu tenho uma dívida de vida com vocês e vou pagá-la. Mas uma vez feito isso, nunca mais quero ter nada a ver com elixires ou lutar pelo resto da minha vida. Anos como um animal selvagem fazem você apreciar uma existência normal das 9 às 5 como nada mais. Você me libertou de um longo pesadelo. Me curou e me devolveu a vida. Ele encurvou-se profundamente para Ryan. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu farei. Mesmo que isso signifique pegar em armas novamente. Sim, nenhum de nós é um idiota aqui, disse Bianca. Até Frank sente que lhe deve uma. Isso, e ele está ansioso para incendiar o estabelecimento. Ryan olhou para o último membro do grupo enquanto ele entrava no restaurante. Embora ele não fosse mais o colosso de antes, o homem ainda tinha mais de 2 metros de altura e estava um pouco careca. Seu rosto de meia-idade lembrava Ryan um marechal Zucol durão e rude, mas também alguém com quem você poderia se divertir pescando. Sua parca cinza e botas pesadas o faziam procurar um soldado pronto para a guerra. Meu nome não é Frank, respondeu o gigante com forte sotaque russo. Meu nome é Vladimir, ou Vlad, como o empalador. O que você quiser, respondeu Bianca, antes de passar para o buffet. Ellen a seguiu apressadamente, enquanto Jerome perguntava aos garçons sobre os banheiros mais próximos. Nunca soube que diria isso, mas gostei mais de você como americano. Ryan concordou. Frank tinha sido um verdadeiro patriota, entusiasmado, leal, divertido. Enquanto seu verdadeiro eu. Foi uma lavagem cerebral capitalista, respondeu Vlad, o louco. Eles sabem que não podem parar a revolução, por isso infectam as mentes dos trabalhadores com microchips e ideias poluídas. Seu verdadeiro eu era um desmancha-prazeres total. Pior ainda, Len imediatamente reconheceu uma alma gêmea. Você é marxista feminista? Ela perguntou esperançosa. Os olhos de Vlad, o louco, brilharam de entusiasmo e ele imediatamente sentou-se ao lado de Baixinha. Felizmente, as mesas eram destinadas a 6 pessoas e podiam acomodar perfeitamente o gigante. Eu sou um trotskista, disse ele com orgulho. Somente através da revolução permanente os trabalhadores do mundo poderão alcançar a igualdade para todos. Achei que os comunistas estavam quase extintos? Tim perguntou ingenuamente. Não, você se encaixaria perfeitamente, disse Ryan. Mas apenas na forma de panda. Você acha que igualdade é algo para se brincar? Vlad semicerrou os olhos para Ryan. Você acha que a opressão neoliberal é engraçada? Ryan suspirou. Aquele levava tudo a sério e não tinha um pingo de humor no corpo. Não, sou totalmente a favor da proteção de espécies ameaçadas, até mesmo dos marxistas. O camarada Lenin pode estar morto, mas suas ideias continuam vivas, respondeu Vlad, o louco, com paixão. Ryan preferiria que fosse o contrário, mas Len ficou tão feliz em conhecer outro comunista que começou a interrogá-lo sobre teoria política. Você acha que a igualdade universal ainda pode ser alcançada num mundo neocapitalista como este? Claro, Vlad respondeu, enquanto ele teletransportava seu prato vazio e o substituía por outro cheio de carne. Com o tratamento psíquico separando seus 2 poderes, a antiga chuva ácida poderia mudar a posição de itens de massa quase equivalente, incluindo ela mesma. Os trabalhadores do mundo nunca foram tão oprimidos. A única coisa que lhes falta para retomar os meios de produção é a consciência da sua própria força. Ao observar Len sorrir, Ryan teve a sensação de que esses dois se tornariam melhores amigos em pouco tempo. Ele se perguntou se ele havia criado um monstro. Prefiro a social-democracia, o panda tentou participar humildemente do debate.
A resposta de Vlad, o louco, foi o cúmulo da sutileza. E é por isso que este país está BLEPED. O próximo lote de recém-chegados chegou. Isso é uma perda do meu valioso tempo. Alchemo reclamou irritado ao entrar no restaurante, seguido por sua filha e uma torradeira sobre rodas. Eu não preciso de comida sólida. Pai, o que importa não é a comida, mas sim a companhia, insistiu a boneca, antes de cumprimentar a todos. Oi? Enquanto isso, Quentinho não perdeu tempo incomodando Ellen e Bianca. A torradeira sobre rodas rolou até o buffet, para a confusão de chuva ácida. Ei, lindas, vocês querem seus blinis torrados? Perguntou. Ou cru? Aquela torradeira está falando? Ellen perguntou a Bianca, que encolheu os ombros antes de untar um blini com caviar de baixa qualidade. O último grupo chegou depois, deixando o melhor para o final. Matias entrou no restaurante com sua deslumbrante namorada dourada segurando seu braço, enquanto Lívia e Félix trocavam palavras atrás deles. Ryan observou a namorada da cabeça aos pés, reconhecendo nas roupas dela o casaco preto que ela tanto amava. Discreto, mas elegante. Adorável, ele disse quando Lívia retornou seu olhar. Você também não é tão infeliz, ela respondeu com uma piscadela, antes de olhar para Fortuna. Você se importa se eu levar meu cavaleiro de lado por um momento? Está tudo bem, Lívia respondeu sua melhor amiga, antes de colocar um braço em volta do namorado e outro em volta do irmão. Esses senhores me farão companhia. As coisas que faço pela família Félix resmungou, embora seu coração não estivesse nisso. Você está antecipando demais nesse aspecto, disse Matias. Não, ele não é. Fortuna insistiu com um olhar feliz, antes de arrastá-los para sua própria mesa. Ryan abandonou seu próprio grupo para se estabelecer com Lívia perto de uma janela. A mesa deles era para dois e isolada do resto, proporcionando um tipo de intimidade aconchegante. Lívia acenou para um garçom e uma música familiar começou a tocar no restaurante. Por que eles estão tocando Chuvas de Castamere? Ryan perguntou, ao reconhecer a música. Porque Matias ainda suspeita de minha traição e reconhecerá a referência, disse Lívia, olhando para o vigilante. Embora Matias estivesse sentado com a namorada e Félix, ele frequentemente olhava para a mesa de Ryan. O retorno de Jerome dos banheiros rapidamente o distraiu, pois uma Fortuna incomumente gentil o convidou para se juntar ao grupo. Gosto de fazê-lo se contorcer. Você é uma mulher cruel e perversa, o mensageiro acusou a namorada. Você prefere que eu me disfarce de assassino de hockey e o embosque? Ela perguntou, enquanto um garçom lhes dava um copo de vodka para cada um. Estou surpreso que você ainda não tenha atacado Luigi. Eu já o fiz pagar 10 vezes mais por seu desprezo contra mim, Ryan respondeu enquanto tomava um gole de seu copo. Não sou tão vingativo, especialmente em uma possível corrida perfeita. Bom, Lívia olhou pela janela e para os carros estacionados lá fora. O de Ryan era o mais arrojado de todos, embora a Ferrari de sua namorada desse ao Plymouth Fury uma corrida pelo seu dinheiro. Está todo mundo aqui? Apenas o Dr. Seth, e ele escolheu trabalhar na praga da vacina corrente sanguínea em vez de se juntar a nós, disse Ryan. Luz do Sol e companhia estão destruindo as bases restantes de Meshon neste momento. Eles vão ficar de fora, pelo menos por enquanto. Bom, se meu pai souber da presença deles na cidade, isso significará guerra. Ryan franziu a testa. Como vão as coisas nessa frente? A morte de Jace despertou meu pai de sua inação. Lívia brincou com seu copo. Sua expressão ficou sombria. Ele suspeita da Metagang. Do seu ponto de vista, ele não ouve falar de suas atividades há alguns dias, no momento em que Jace desaparece misteriosamente. Obviamente, ele suspeita de uma conexão. Ele reforçou fortemente a segurança em torno da ilha Ishia e autorizou os planos de Vulcano para retomar Cidade Ferrugem, pelo menos até agora. Até aqui. Viver fez uma visita surpresa a Vulcano hoje à noite e deixou a fundição viva e ilesa. Meu pai ainda não foi informado, mas quando for, ficará desconfiado da lealdade de Vulcano. Lívia olhou para o namorado com uma sobrancelha interrogativa. O que você disse para viver? Como consertar um velho amigo? Ryan respondeu com um suspiro. Eu devia isso a Jasmine. Lívia sorriu e pela primeira vez o mensageiro não detectou nenhum indício de ciúme na expressão da namorada. Eu entendo. Você acha que irá funcionar? O mensageiro perguntou. Ele estava feliz que Mãe Dragão ouviu seu conselho, mas foi necessária a destruição de Nova Roma por um satélite orbital para que Jasmine e ela se reconciliassem. Eu dou a Vulcano 50% de chance de pegar viver em seu ramo de oliveira e farei questão de avisá-la se meu pai emitir uma ordem de morte. Ela sairá viva, seja qual for o caso. Obrigado, disse Ryan. Seus dedos roçaram suavemente os de Lívia, para sua alegria. Está tudo bem em vir aqui? Seu pai está em uma fase paranoica. Ele é, mas eu o acalmei um pouco quando trouxe psicochoque para cancelar. Oficialmente estou me reunindo com mercenários do Genoma para nos ajudar a derrubar a Metagang. Ela piscou para ele. Papai está muito feliz por eu estar levando a sério meu futuro papel de líder para olhar muito para minhas atividades. Droga, eu deveria ter pedido o pagamento adiantado, disse Ryan. Essa foi uma oportunidade perdida. Aconteça o que acontecer com Vulcano, minha família ocupará a Cidade Ferrugem novamente em breve, e desta vez eles examinarão a área minuciosamente. Lívia suspirou. Há uma grande possibilidade de que descubram o bunker, mesmo que condenemos as entradas. Então teremos que destruí-lo. Raya esperava isso. Pegue o que pudermos e exploda o resto. É melhor assim, respondeu a namorada. Coisas como o laser orbital Bahamut e os exércitos de robôs só levarão ao desastre. Verdade seja dita, não tenho certeza do que fazer com o processo de produção de nocautear de Meshon, confessou Ryan. Pensei em oferecer a Dinamiz a tecnologia necessária, mas só depois de Mão Verde estar totalmente no comando. A menos que você esteja vetando. Eu poderia. Ela juntou as mãos e olhou para o céu noturno além da janela. Se tudo correr bem para nós, meu pai será destituído do poder, assim como Hector e Alphonse Manada.
Nesse ponto, tanto o império da minha família quanto o Dinamis ficarão enfraquecidos. Depois de reformar ambos, pretendo propor uma fusão a Henrique Manada. Ryan ergueu uma sobrancelha. Você quer formar um novo governo? A nova República Europeia, disse Lívia com um sorriso malicioso. Como isso soa? O temível NR? O viajante do tempo riu. Acho que já está ocupado. No velho mundo, não no novo. Lívia defendeu sua escolha. E você vai fazer parte disso. Ei, o que? Ela riu da confusão dele. Você sempre brincou sobre se tornar presidente. Você não quer se tornar o Albert da minha vitória? Ryan riu enquanto terminava sua vodka. Quando você passou de princesa para rainha? Quando você me chamou de rainha carmesim? Ela disse antes de lançar-lhe um olhar sujo. Você ficará bem de gravata. Só se você usar um terno combinando. Vermelho e preto, ela respondeu, antes de terminar sua vodka. A tecnologia nocautear da Meshon poderia ajudar esta nação recém-nascida ou poderia criar mais tensões na Europa. Precisarei examinar o futuro em profundidade depois que vencermos, para ver como será. A expressão de Ryan desanimou. Se prevalecermos, mesmo que não o façamos, agora que você salvou, vamos nos lembrar de tudo. Podemos tentar novamente. Ela esperava dizer alguma coisa, mas ficou desconfiada quando ele permaneceu em silêncio. Ryan, o que você está escondendo de mim? O mensageiro suspirou. Estou tendo problemas de desempenho. Com o seu poder, os olhos de Lívia se arregalaram. Você não conseguiu salvar. Não, meu elixir, ou talvez o próprio último violeta, não me deixa. Não sei por quê. É sobre o seu outro poder? Aquele que você usou para matar Jace em múltiplas linhas do tempo? Lívia segurou as mãos dele. Seu olhar de aço exigia respostas. Ryan, você não acha que já é hora de me contar? Ryan suspirou e contou tudo a ela. Ele deu a ela os detalhes de sua expedição ao mundo negro, sobre como funcionava o funcionamento interno de seu poder e como ele interferia no contínuo espaço-tempo. Quanto mais ele falava, mais ela fazia cara feia. Embora para sua surpresa, Lívia não parecia preocupada. Os elixires e os supremos nos concedem nossos desejos, disse ela com uma carranca triste. O que você pediu para obter um poder como este? Ryan respondeu sem rodeios. Eu queria morrer. Sua namorada se irritou, mas sua tristeza rapidamente se transformou em esperança. Você queria morrer no passado, disse ela. Agora você quer viver. Afiado. Eu tinha perdido muito, com pouco pelo que lutar. Ryan olhou para as pessoas ao seu redor. A essa altura, Len estava sorrindo enquanto o Panda e Vlad, o louco, trocavam gentilezas, todos vermelhos com vodka. A boneca conseguiu fazer Alchemo relaxar um pouco. Enquanto Ellen ficou mais à vontade enquanto as terríveis tentativas de flerte de Quentinho aliviavam seu humor, Bianca logo se juntou à mesa com um prato cheio de comida, enquanto Jerônimo brindava copos com Matias, Fortuna e Félix. Esse não é mais o caso. Lívia sorriu de felicidade. Você reuniu todas essas pessoas, Ryan, disse ela, seu olhar demorando-se nos ex-psicopatas entre eles. Em alguns casos, você salvou a vida deles, de várias maneiras. Eles estão aqui para você, com você. Você acima de tudo, disse Ryan. Ela corou e sorriu de alegria como um girassol, aquecendo o coração do viajante do tempo. É por isso que não estou tão preocupada com os planos do Supremo para você, declarou Lívia. Se não fosse por sua influência, não teríamos nos conhecido. Se isso o encoraja a ver esse ciclo até o fim, mesmo sem salvar, então significa que tem algo reservado para você. Infelizmente, uma dúvida rapidamente corroeu seu coração. Mas se tudo que você destrói com esse poder permanecer destruído, ela parou. Se você matar o pai, não vou, disse Ryan. Juro. Posso aprisioná-lo, mas não vou matá-lo. Lívia examinou-o cuidadosamente antes de assentir para si mesma. Tudo bem. Isso é tudo? Eu confio em você, meu príncipe. É simples assim. Você sempre cumpriu suas promessas e sei que cumprirá isso. Sua expressão se transformou em uma carranca. Seu poder poderia eliminar o tumor? Talvez, disse Ryan, embora não tivesse intenção de salvar Bunda Relâmpago de si mesmo. Ou possa acidentalmente causar-lhe um ferimento do qual ele nunca se recuperará. Desculpe. Lívia assentiu para si mesma, mas não insistiu. Ela já havia aceitado o fato de que os dias de seu pai estavam contados, em grande parte por culpa dele. Já estou pedindo muito a todos que poupem meu pai, principalmente depois de tudo que ele fez, admitiu. Ordenar às suas vítimas que ajudem a curá-lo seria ganancioso. Bruno Costa poderia tê-lo salvado e ele desperdiçou essa chance de qualquer maneira. Agora, ele não vai deixar nem sua filha Narcínia sair daquela ilha amaldiçoada. Que defensores adicionais podemos esperar? Marte e Vulcano, para começar, respondeu Lívia. Tia Plutão e os 7 assassinos têm ordens de reforçar a fábrica ao primeiro som de alarme. Ryan cruzou os braços. Quase todas essas pessoas precisavam ir para a reforma dos Augustos, incluindo Baco. Isso poderia realmente funcionar a nosso favor. Eu pensei o mesmo, respondeu sua namorada. Eu poderia mexer os pauzinhos para que Mercúrio fosse adicionado à equipe de segurança enquanto mandava o tio Netuno embora. Com tantos atletas olímpicos reunidos em uma área, poderíamos acabar com a podridão da família. Vênus, podemos capturar facilmente. O velho Mercúrio? Ryan perguntou confuso. Ele não está se aposentando? Ele só o fará se sentir que o poder da organização está seguro, explicou Lívia. Aquele homem estava na Camorra antes mesmo de meu pai assumi-la e transformá-la nos Augusti. Ele dedicou sua vida a esta organização e não a deixará cair sem lutar. Nesse caso, o expurgo deixaria apenas pessoas como Netuno, que queriam se tornar legítimos, e o próprio Augusto. Mesmo assim, Ryan percebeu que sua namorada temia que a operação pudesse dar errado. Terminar a batalha com pouca ou nenhuma vítima seria uma provação. Tenho uma surpresa para você, disse o mensageiro. Algo que vai te animar. Verdadeiramente? Ela semicerrou os olhos para ele. Não consegui adivinhar o quê, porque eu construí em um lugar estreito para que você não notasse. Construiu?
Ryan magicamente puxou as plantas debaixo da camisa e as mostrou para a namorada. O plano detalhava uma armadura elétrica baseada no modelo Saturno. Esse traje era mais fino e adaptado para uma portadora feminina. Suas placas eram vermelhas como sangue, sua viseira preta como a noite e um símbolo de aranha branca estava pintado no peito. O mais importante de tudo é que este modelo trocou as antenas em forma de orelha por 8 tentáculos telescópicos de aço reforçado. Rainha Carmesim, apresento a você a armadura Opis. Ryan sorriu enquanto Livia engasgava em estado de choque. Feito sob medida para você. Ryan, não posso usar isso, disse ela, enquanto cobria a boca com as mãos. Se os outros identificarem meus poderes no ataque da felicidade. Eu não estava pensando em Bliss Island, Ryan disse suavemente. Que tal lutarmos juntos contra a proliferação nuclear? Os olhos de Livia se arregalaram enquanto seus dedos se moviam para agarrar os esquemas e examiná-los atentamente. Ela ficou boquiaberta com o capacete liso com os elegantes tentáculos de metal que fariam qualquer estudante japonesa gritar, com o vistoso símbolo de aranha no peito. Eu adorei, disse Livia, corando. Por que um tema de aranha? Ele usa um sistema de braço extra e drone muito difícil para a maioria dos pilotos dominar, a menos que eles possam ver o futuro. Além disso, você é intrigante e sensato como uma aranha. Sua adorável princesa fez beicinho. Você me faz parecer um gênio do mal. Mal. Ele aproximou sua cabeça da dela para sussurrar em seu ouvido. Ou mal compreendido. Ela riu. Você é um anjo, Ryan, disse sua namorada antes de beijá-lo na bochecha. É por isso que trouxe uma surpresa para você também. Você fez? Ryan perguntou de repente animado. Ainda não é meu aniversário de 886 anos. Está no telhado. Você vai amar. Ele fez. A namorada o arrastou até a cobertura do restaurante, onde mandou instalar um dispositivo fascinante atrás das luzes de neon. Um foguete de 3 metros de altura, laranja como uma maçã e robusto como um tanque. Um psicopata esquelético podia ser visto gritando atrás da vigia, sua voz abafada pelo aço, seus poderes suprimidos por um poderoso aquecedor. Canibal foi um assassino sociopata antes de se tornar um psicopata, de acordo com a pesquisa de Ryan, e Livia previu que ele continuaria assassinando pessoas mesmo que fosse curado. Embora vários outros membros cativos da metagangue fossem monstros mesmo com cura e precisassem ser presos para o bem de todos os outros, o saco de ossos era de longe o pior deles. Os outros poderiam ser curados, julgados e talvez até reabilitados após um longo período de prisão. Mas Canibal nunca mudaria. O mensageiro sugeriu, brincando, exilar seu brinquedo morto-vivo para o espaço como uma alternativa a destruí-lo com seu Black Power, mas ele nunca teria imaginado que Livia o levaria a sério. De acordo com Vulcano, este foguete pode ir até Plutão, explicou Livia. O planeta ou genoma? Ryan perguntou inocentemente maravilhado com esse presente como uma criança diante de um novo PlayStation. O que você quiser. Além disso, Plutão é um planeta não agora. Você não insulta Plutão na minha presença, princesa. Os dedos de Ryan roçaram o foguete, deleitando-se com a sensação áspera do aço e o cheiro de óleo. Vulcano até adicionou um fusível ao reator como um petardo. Como ela construiu algo tão lindo em poucos dias? Ela não fez isso. Livia lhe deu um sorriso tímido. Eu trapaceei um pouco. Na verdade, ela o construiu há um ano como uma prisão para viver, mas desistiu da ideia quando percebeu que viver iria escapar dela. Apenas pedi a ela que adicionasse algumas modificações e dei a ela os dados necessários para melhorar o protótipo. Ryan semicerrou os olhos incrédulo. Ela queria enviar viver para Plutão? Livia fechou os olhos e assentiu. Mentes estranhas pensavam da mesma forma. Ainda bem, disse Ryan, profundamente comovido. Você não deveria ter feito isso. Você realmente não deveria ter feito isso. Mas eu fiz. Livia ofereceu-lhe um isqueiro. Quer fazer isso juntos? Claro, ele respondeu antes de pegar as mãos dela. Vou deixar você escolher o destino. Plutão? Vênus? O Sol? Livia pensou um pouco. Em órbita ao redor da Terra, caso precisemos que ele o traga de volta. O que realmente? Ryan, ele também é imortal, Livia riu. Mandá-lo para Plutão seria muito cruel. Talvez olhar para a Terra por algumas décadas o reforme. Ryan tinha suas dúvidas, mas mesmo assim era indulgente com a namorada. E então, eles acenderam romanticamente o pavio juntos. Canibal gritou e entrou em pânico enquanto as chamas avançavam para mais perto do reator. É seguro desta distância? Ryan perguntou, percebendo de repente que ficar no mesmo telhado poderia ser perigoso. E os outros estão logo abaixo. SH, sua namorada disse gentilmente. Tudo bem. Ah, tudo bem, se ela disse isso. Como você chamou isso? Ryan perguntou quando o fusível atingiu o reator. Espaço Z, respondeu Livia. O reator foi ativado, mas para surpresa de Ryan, nenhuma chama saiu. Em vez disso, o foguete subitamente subiu sem fazer barulho, nem mesmo sacudindo o teto abaixo dele. O dispositivo voou silenciosamente no ar, um leve brilho fluxo vermelho brilhando abaixo do reator. Um efeito antigravidade? O mensageiro teria preferido uma grande explosão de fogo, mas mesmo assim deu adeus ao seu astronauta morto-vivo favorito. E assim, Ryan e Livia se abraçaram enquanto o Canibal desaparecia nos céus para reiniciar a exploração espacial. Ambos sabiam que aquele poderia ser o último momento de paz antes de uma série de duras provações que viriam. Eles teriam que destruir o Laboratório 66, seguir com a fábrica Bliss em rápida sucessão antes que os Augusti pudessem se mobilizar e, finalmente, encerrar a farra com o próprio Mob Zeus. De agora em diante, eles teriam que enfrentar o desafio. Capítulo 124. Encerramento do laboratório. Nova Roma parecia linda à vista de cima.
A cidade respirava vida. Milhões de pessoas regressaram do trabalho quando o sol começou a desaparecer no horizonte, como as células sanguíneas de um organismo gigante. As luzes dos letreiros de neon dos cassinos e das luzes da rua formavam um mar de luz, algumas vermelhas, outras verdes, e todas as outras cores do arco-íris intermediárias. Todo lugar cheirava a pecado, mas o mais importante, cheirava a vida. A Nova Roma rivalizava em tamanho com as maiores metrópoles do Velho Mundo, tornando-se o farol do Novo Mundo. Foi um farol de esperança para a humanidade, a promessa de um futuro brilhante onde os humanos ressuscitariam das suas próprias cinzas e se reconstruiriam. Ryan não podia deixar esta cidade morrer. No entanto, um vírus já estava em ação, infectando insidiosamente milhares de genomas, preparando o terreno para uma pandemia mundial. E embora ele tivesse a cura guardada em segurança na mochila de sua armadura de Saturno, lidar com esse desastre apenas convocaria outro. Estamos em posição, declarou Ryan através do intercomunicador de sua armadura. Lívia estava brincando com sua nova armadura Opis nas nuvens à sua esquerda, esperando pelo sinal, amigo. 2 vídeos apareceram dentro de seu capacete, um projetado em cada lente. O da esquerda veio da armadura elétrica de Baixinha, enquanto ela, Henrique e um grupo de guarda-costas da segurança privada subiam no elevador para o laboratório 66. O da direita mostrava Félix, viver em metade de Il Migliore esperando em frente à mansão de Hector Manada. A última alimentação era de qualidade inferior, fornecida por uma câmera drone Dinamis. Também estamos prontos para avançar, disse Félix, antes de se virar para seu companheiro de equipe. Viver acenou com a cabeça enquanto ela levantava voo, seguida por Diabrura, enquanto recarregar e guarda-roupa permaneciam no chão. Mesmo uma alimentação ruim não poderia arruiná-la aos olhos de Ryan. Seu traje de aplicação da lei era o auge da elegância. Posso usar a fantasia de Chuck Norris? Guarda-roupa perguntou com entusiasmo. Eu sinto que isso é agora ou nunca. Outra hora, Viver respondeu com uma risada, antes de tocar seu fone de ouvido. Henrique, prossiga com a prisão, respondeu o CBO quando seu grupo chegou à entrada do laboratório 66. Henrique contornou as defesas biométricas, permitindo que sua equipe entrasse nas temidas instalações de produção de nocautear. Romano, você pode começar a qualquer hora. Tem certeza de que seus homens são leais? Ryan perguntou. Quero dizer, eles são chamados de segurança privada. Eles não trabalham para o bem público. Eu mesmo escolhi esta força de ataque e confiaria minha vida a eles, respondeu o herói corporativo. Não é pela minha vida que você deveria se preocupar. Seu trabalho é o mais perigoso. Bem, Ryan tinha muita experiência com bombas atômicas. Você tem certeza de que Homem Gordo vai saber desse ataque? Certo. Ele tem toupeiras dentro deste prédio e um sistema de alarme para informá-lo de qualquer violação do laboratório 66 que ele mesmo não autorizou. Quando ele retornar à Nova Roma, sua raiva não terá limites. Bem, isso explica como Fallout conseguiu responder tão rapidamente ao ataque de Ryan durante sua meta-execução. Porém, o desastre nuclear vivo já havia se mudado para a cidade naquela época, enquanto deveria estar na Sicília agora. Henrique fez uma breve pausa, como se reconsiderasse o plano. Você tem certeza de que você e a senhorita Auguste podem cuidar do meu irmão sozinhos? Ele lutou com o pai da sua namorada e saiu vivo. Ryan riu. Houve um toque de preocupação que ele detectou em sua voz? Eu nunca disse que minha namorada era Auguste. Você não é o único com um aparelho de coleta de informações Save rápido. Embora o seu supere o meu por uma ampla margem, eu lhe garanto isso. O gerente pigarreou. Você entende que estou assumindo um risco enorme ao confiar em você nisso, e espero uma demonstração de boa vontade. Eu não vou matar seu irmão, não se preocupe. Embora eles possam ter que redesenhar o mapa quando terminarem. Sou totalmente a favor da energia nuclear, mas apenas para fins pacíficos. Bom, respondeu Henrique, seu tom de repente muito menos amigável. Porque caso contrário, tudo o que posso dizer é que você nunca me verá chegando. Bem, se o seu brilhante irmão mais velho me matar, você poderia fazer o arranjo floral para o meu funeral? Ryan perguntou. Surpreenda-me. Trarei lírios e cravos. A esta altura, você já deve saber que sou um cara que adora moscas, Ryan respondeu. Porém, antes de prosseguir com o plano, o mensageiro contatou sua irmã por meio de uma linha privada. Seth havia removido o agente infeccioso da corrente sanguínea do sangue de Len, então ela não deveria se transformar nem mesmo perto de seu pai. Mas ainda assim, tem certeza que quer ir sozinha, baixinha? Sim, Riri. Ela respondeu antes de recuperar o fôlego. Eu agradeço o que você está tentando fazer. Ajude-me. Mas neste caso, preciso fazer isso sozinho. Eu entendo, respondeu ele, observando-os entrar no covil do Dr. Tirano. O bom médico retiliano estava digitando em um computador na sala onde a equipe de Ryan lutou contra Alphonse Manada em um loop anterior. Os clones dos membros do Il Migliore flutuavam em tanques mecânicos avançados, seus fluidos corporais extraídos para criar elixires nocautear. Senhor, Tirano levantou-se da cadeira e cobriu apressadamente a tela do computador. O feed de baixinha capturou o título de um arquivo antes que ele conseguisse fazê-lo. Projeto Garota Monstro. Registro de teste. Eu não esperava você hoje. Não, você não fez isso, respondeu Henrique, com as mãos atrás das costas como um supervilão corporativo. O olhar de Len e o vídeo permaneceram nos clones nos casulos. Vários membros da escolta de Henrique baixaram suas armas de rifle laser ao avistá-lo. Santo, um dos guardas de Henrique disse, antes de perceber a dupla escamada de Viver. Aquele é Viver? Nós a cultivamos em um laboratório? Espere, também somos clones. Outro soldado no poder perguntou.
É por isso que recebemos tão pouco? Por que fomos programados para calar a boca desde o nascimento? Não, você não recebe muito porque meu pai está tentando economizar, respondeu Henrique secamente. Você teria recebido metade menos se ele tivesse feito o que queria. Cobre a diferença do meu próprio bolso. Mesmo assim, você tem certeza de que quer que filmemos isso, senhor? Um membro da segurança privada perguntou ansioso. Se o mundo descobrir que estamos fazendo esse tipo de coisa a portas fechadas. Eu sei, mas tem que ser feito, disse Henrique com um suspiro, antes de olhar para Tirano. Arrume suas coisas, doutor. Estamos encerrando o programa Nocautear. O que? O doutor Tirano engasgou com isso. Mas senhor, você não pode. Não recebi nenhum pedido da administração. Eu posso e vou. Quanto à gestão, estamos atualmente enfrentando alguma rotatividade. Seu irmão vai matar todos nós se souber. Doutor Tirano continuou protestando, antes de esclarecer seu medo. Ele vai me matar por deixar você entrar. Henrique não vacilou. Assumirei a responsabilidade por Alphonse e assumirei a responsabilidade pelas minhas ações hoje. Você não tem nada a temer, doutor. Sim, eu não posso deixar você fazer. 4 ponteiros vermelhos de rifles laser apontados para sua cabeça e 1/5 entre suas pernas. O cientista rapidamente levantou as mãos em sinal de rendição. Boris, quantas vezes terei que lhe contar? Disse Henrique a um de seus guarda-costas, exasperado. Não os malucos. Ele está guardando uma arma secreta lá, senhor. O guarda defendeu sua escolha de alvo, que Ryan considerou o mais sábio de todos. Eu posso sentir isso em meus ossos. De qualquer forma, doutor, temos amplas provas de que este projeto levará ao desastre. Se eu fosse você, me preocuparia mais com as armas apontadas para você do que com a ira do meu irmão. Henrique voltou-se para seus homens. Coloque os explosivos. Não quero que nada neste andar permaneça utilizável. Sabino e eu vamos lidar com a fonte de tudo isso. Ryan quase pôde ver Len se encolher atrás da câmera, mas ela o seguiu sem dizer uma palavra quando Espinheiro Negro e Tirano entraram no quarto de corrente sanguínea. E então ela viu o que restava de seu pai. Ryan não pôde deixar de estremecer ao vê-lo através do vídeo. A criatura alienígena corrente sanguínea flutuou indefesa dentro de um grande recipiente de vidro reforçado. Seu corpo vermelho sangue e seus olhos humanos olhando para Len. Ainda poderia reconhecê-la, mesmo sem um agente infeccioso em seu corpo? Pai. Len colocou a mão no vidro, sua voz embargada. Ela encarou os inúmeros olhos da criatura, nenhum deles demonstrando inteligência. Você me reconhece? O silêncio respondeu e Len abaixou a cabeça em desespero. Ryan deu um pouco de privacidade à irmã e mudou para o outro feed. A essa altura, o grupo de Viver já estava enfrentando Hector Manada em seu jardim. O antigo presidente da Dinamise estava ocupado trabalhando em suas rosas quando os super-heróis o cercaram. Seus guarda-costas seguravam seus rifles laser. Qual o significado disso? Hector perguntou, percebendo imediatamente que algo estava errado. Viver não perdeu tempo em estabelecer a lei. Hector Manada, você está preso por experimentação humana, fraude de drogas, bioterrorismo, financiamento do crime organizado, tráfico de armas e praticamente todos os crimes médicos que os tribunais privados têm provisão. Adicione crimes contra a moda. Acrescentou o guarda-roupa, olhando com ar crítico para a camisa e as calças sujas do presidente. Essa roupa é horrível. Me prendendo? Hector perguntou mais chocado do que com medo. Eu assino seus contra-cheques. Estamos fazendo isso pro bono, disse Félix, encolhendo os ombros. Viver entregou ao seu CEO um documento em papel. Aqui está o nosso mandato. A expressão de Hector murchou enquanto ele lia. Esta é a assinatura de Henrique, disse ele com a voz embargada. Meu próprio filho. E do conselho, acrescentou Viver, apontando para outras assinaturas. Temos evidências contundentes de que você financiou e armou a Metagang, tornando-se cúmplice de seus crimes, e envenenou os elixires Nocautear com um agente biológico psicopata. Qualquer uma das duas situações seria motivo para execução sumária, mas acreditamos no Estado de Direito. Se você se render sem lutar, terá direito a um julgamento justo. Um julgamento justo? Eu administro esta cidade. O presidente rangeu os dentes antes de olhar para os outros membros do Il Migliore. Diabrura, recarregar. Desculpe, ex-chefe. Recarregar o interrompeu com uma pitada de desgosto. Não consigo fechar os olhos para algo tão grande, mesmo que seja por 1 bilhão de euros. É uma merda no nível de Lex Luthor. De qualquer forma, não me importo muito, disse Diabrura sem rodeios. Mas você não tem mais solução. Hector cerrou a mandíbula e observou os heróis determinados que o encaravam. Seus guarda-costas pareciam prontos para abrir fogo. Você realmente vai tentar lutar contra nós? Félix perguntou, antes de apontar para Viver. Temos um dragão. Os guarda-costas trocaram olhares, perceberam que não eram pagos o suficiente para morrer por um bilionário corrupto e baixaram as armas. Hector parecia pronto para protestar, mas agora percebeu que era apenas um homem enfrentando os poderosos super-heróis que gastou milhões recrutando. Vou ligar para meus advogados, disse ele, desistindo sem lutar. Claro, respondeu Viver, impressionado. Guarda-roupa, se você quiser. O guarda-roupa manifestou algemas do nada. Você tem o direito de permanecer calado, escória criminosa. Você condenou esta cidade, disse Hector com vingança, enquanto o guarda-roupa o algemava. Meu filho mais velho assumirá agora e haverá sangue nas ruas. Você verá. Depois de mim, o dilúvio. Não force, Luís XVI, respondeu Félix, enquanto ele e Recarregar arrastavam o presidente para fora de sua propriedade. Você merece a guilhotina. Luís XV. Ryan reclamou através de sua linha privada com Lívia, furioso com o erro de seu gatinho. Esta é uma referência a Luís XV, não a Luís XVI. Lívia, como você pôde namorar esse chato inculto? Deixe comer bolo, respondeu Lívia, antes de emergir de uma nuvem em toda a sua glória vermelha. A armadura Opis cabia nela ainda melhor do que Ryan pensava. Seu elegante aço carmesim abraçava sua forma como uma segunda pele, enquanto seus tentáculos retráteis aguardavam a ativação.
Ela teve dificuldade em gerenciar seu jetpack. Case comigo uma burguesa? Ryan perguntou brincando. Talvez mais tarde, ela respondeu com o mesmo tom, desta vez perto o suficiente para que o mensageiro pudesse ouvir sem o interfone. Então, começamos agora? Um segundo, disse Ryan, enquanto mudava para o feed de Len. Ele queria testemunhar isso e oferecer palavras de conforto à sua irmã. Len parou de lamentar o pai e, em vez disso, passou para o painel de controle que supervisionava a prisão da criatura. Henrique e o Dr. Tirano estavam por perto, observando-a, o primeiro com culpa e compaixão, o último com curiosidade. O que você está fazendo? O gênio reptiliano perguntou ao seu homólogo subaquático. Tentando, uma última coisa, disse Len, antes de introduzir um agente químico engarrafado através de um orifício no painel de controle. A maquinaria transferiu a substância da cor do arco-íris para a prisão de corrente sanguínea. Esta cura, desenvolvida através da pesquisa de seu grupo sobre a condição psicopata e o poder de Mongrel, deveria, em teoria, reestruturar o código genético de corrente sanguínea e torná-lo humano novamente. Esta foi a última esperança de uma filha desesperada para salvar o pai que ela amava. Mas, algumas coisas não podiam ser mudadas, não importa o quanto se tentasse. Ryan sabia disso muito bem. Não está funcionando, Len lamentou, enquanto a bolha vermelha absorvia a substância sem voltar atrás. A criatura sofreu muitas mutações, transformando-se a meio caminho em um habitante das dimensões coloridas superiores. O monstro da infância de Ryan tornou-se algo além do humano, além da razão. Não está funcionando. Ela não parecia zangada, nem mesmo surpresa. Só triste. O pai que ela amava estava morto há muito tempo e nunca mais voltaria. Sinto muito, Ryan se desculpou. Embora não sentisse nada além de desdém por corrente sanguínea, ele entendia a tristeza palpável de sua irmã adotiva. Eu sabia. Ele podia sentir o soluço que ela lutou para suprimir. Eu sabia disso antes de tentar rir. Mas eu ainda tinha esperança. O que você vai fazer agora? Henrique perguntou. De alguma forma, Ryan tinha a sensação de que não iria interferir, não importando o que Len escolhesse. Ele provavelmente acreditava, assim como o mensageiro, que uma filha tinha o direito de decidir o destino do pai. A voz de Len ficou mais profunda e firme. Ela havia passado da negação e da barganha para a aceitação. O que precisa ser feito? Ryan observou enquanto ela lentamente começava a ativar o sistema de segurança de Tirano. O bom médico rapidamente tentou protestar. Senhor, nunca haverá outro genoma com esta combinação exata de poder, implorou o gênio ao seu superior. Sua destruição arruinará anos de pesquisa. Temos outros meios para tornar o seu sonho realidade, doutor, respondeu o CBO, olhando para a corrente sanguínea. Métodos que não comprometam a nossa consciência. Ryan meio que esperava que o Dr. Tirano revidasse, mas o réptil não era um combatente, e a promessa de poder continuar trabalhando em seu sonho de se tornar um dinossauro o acalmou. Quando tudo que estava entre a corrente sanguínea e a destruição era o dedo de Len, sua filha suspirou e olhou para seu pai uma última vez. Talvez ela tenha se lembrado de todos os bons momentos que compartilhou com ele, bem como dos ruins, antes de tomar sua decisão final. Adeus, pai, Len disse com tristeza. Baixinha apertou o botão e os aspersores inundaram o recipiente do corrente sanguínea com produtos químicos. Sem a força adicional do agente sanguíneo de Len para tornar a corrente sanguínea imune a ele, o sistema de segurança do Dr. Tirano funcionou como anunciado. Sua cura destruiu as células do monstro, transformando-as em uma gosma orgânica informe. O chogoto alienígena vermelho em que Fred Sabino se transformou começou lentamente a ficar branco, seus olhos perdendo a cor. A criatura nem parecia sofrer. Isto foi eutanásia, pura e simplesmente. Ryan sabia que deveria ter se sentido feliz e aliviado. Ele ansiava pela morte de seu pai adotivo e o odiava de todo o coração. Ele nutriu esse rancor como um verme em uma maçã. Mas agora, enquanto observava Len silenciosamente colocar a mão contra o vidro enquanto a vida deixava a criatura, o mensageiro só podia compartilhar um pouco de sua tristeza. Embora Ryan o conhecesse, uma vez houve um bom homem dentro daquela coisa. Um pai perdido pela loucura e pelo cruel desrespeito do alquimista pela vida. E agora aquele homem só viveria nas memórias da filha. Aconteça o que acontecer, sempre estarei ao seu lado, Ryan prometeu à irmã. Ele queria estar no mesmo quarto que ela, segurar Len nos braços e confortá-la uma última vez. Você não está sozinho. Eu também ri. Eu sempre estarei lá. Len cortou a transmissão de vídeo, embora sua voz continuasse ecoando pelo comunicador. Mas não hoje. Deixe-me sozinho por um momento com ele. Por favor. Ryan cortou a comunicação, concentrando-se no momento. Lívia teve grande dificuldade em permanecer parada, em vez disso fazendo figuras ridículas no ar. Você cansou de lutar para voar direto? Perguntou o mensageiro, antes de franzir a testa por trás do capacete. A menos que você esteja tentando me animar? Um pouco dos dois, ela respondeu enquanto estabilizava um pouco seu voo. Ver os alternativos aprendendo a pilotar não significa ganhar habilidades. Como você aprendeu a pilotar um traje voador? Não me lembro, para ser sincero, admitiu Ryan. Eu dominei os jetpacks há 300 anos. Existe alguma habilidade que você não dominou? Patinagem no gelo. Isso a fez rir. Senhorita Augusti, você sabe patinar no gelo e na neve? Sim, respondeu sua namorada brincando. E eu poderia te ensinar, se você prometer se animar. Ryan olhou na direção do QG da Dinamis. Estou animado. Ryan? Não sei, respondeu o mensageiro. Eu o odiei de todo o coração. Desejei que ele morresse. Eu deveria sentir alegria e encerramento, não. Isso não. Um enorme fardo foi tirado de seus ombros, mas deixou um gosto amargo em sua boca. Acho que estou triste por Len e isso transparece. Suas palavras não enganaram Lívia. Acho que não, Ryan.
Acho que você sente pena do pai dela, porque entende que diferentemente de pessoas como Adam, ele não escolheu se tornar o que era. Uma parte de você realmente queria vê-lo curado. Ryan se lembrou de um dos discursos de corrente sanguínea quando pegou sua filha tomando seu elixir. O psicopata disse que tomou 2 poções para protegê-la melhor em um mundo hostil, e essas palavras permaneceram com seu filho adotivo anos depois. Talvez ela tivesse razão. Uma parte dele ainda sentia pena de Fred Sabino por fazer uma escolha desinformada por motivos altruístas e pagar o preço desde então. Ele havia superado seu ódio ardente por seu pai adotivo e encontrou algumas brasas de compaixão restantes. Mas se minhas palavras não podem te animar, disse Lívia, movendo timidamente as mãos atrás das costas. Que tal dançarmos? Uma dança? Ryan perguntou surpreso com a oferta. Eu gosto de dançar, admitiu sua namorada. Mas nunca tentei com um parceiro do qual não conseguisse adivinhar os passos. Além disso, só nos resta muito pouco tempo. Alphonse estava a caminho. Aqui está minha oferta. Ryan estendeu a mão para ela, ansioso para tirar sua mente da morte de corrente sanguínea. Eu te ensino a dançar nos céus e você me treina para as Olimpíadas de Inverno. Depende. Ela riu. Você é um bom dançarino, senhor Romano? Oh, ela se atreveu a desafiá-lo? O melhor, Ryan respondeu, pegando a mão dela. Como ninguém jamais foi. E assim, eles valsaram nos céus. Enquanto o casal fazia círculos nos céus de Nova Roma, as mochilas de suas armaduras se abriram e lançaram uma poeira verde sobre a cidade abaixo. O vento carregou como pólen, espalhando esta estranha cura pela população. Desconhecido para todos, um vírus novo e amigável infectou a população de Nova Roma, um que destruiria todos os vestígios das imitações de dinamis no sangue das pessoas, purificando-as. Muitos aspirantes a genomas acordariam amanhã de manhã muito mais humanos do que no dia anterior. Eles provavelmente amaldiçoariam Ryan, sem saber do destino sombrio do qual foram poupados, sem saber que espalhavam a cura cada vez que respiravam. No terreno, os outros aliados de Ryan distribuíram a cura a partir de altos cargos, ou mesmo através do sistema de água da cidade. Em semanas, toda a Europa teria contraído o curar gripe, exorcizando o fantasma da corrente sanguínea da população. O mensageiro apreciou os controles suaves e a velocidade de sua armadura, enquanto ele e Lívia espalhavam a cura pela cidade ferrugem, pelos territórios dos Augusti e pelo centro da cidade. Graças aos dados coletados no laboratório do alquimista, Ryan adicionou algumas surpresas ao seu traje. Entre outras atualizações, ele combinou os irmãos Punho com as manoplas, que agora incluíam um projetor de ondas de choque fluxo vermelho baseado no poder de Bianca. Um computador movido a azul fluxo praticamente eliminou o tempo de atraso dentro da armadura, fazendo com que ela se movesse como uma segunda pele. O fluxo laranja reforçaria a blindagem em caso de emergência, e o verde fluxo curaria Ryan se ele sofresse ferimentos internos. O fluxo amarelo deveria fornecer uma defesa contra ataques conceituais, e o white fluxo fez com que todos funcionassem harmoniosamente. 5 baterias baseadas em fluxo, uma para cada cor, exceto violeta de Ryan, forneciam a energia dentro de sua mochila. Sem seus muitos aliados para gerar o fluxo necessário, essa atualização teria sido impossível. Do Jerome e até do Baixinha, todos contribuíram. Por último, mas não menos importante, Baixinha incluiu uma versão miniaturizada da arma de gravidade da Dinamisa em seu peito. Ryan pretendia manter esse trunfo em segredo até chegar a hora de enviar Bunda Relâmpago para um asilo. Ele esperava que isso fizesse diferença na luta que estava por vir. Ele está aqui, Ryan, Lívia avisou enquanto terminava a dança. Já? Como? Mesmo que tivesse sido avisado assim que Henrique pisou no laboratório 66, nenhum avião ou helicóptero poderia voar desde a Sicília em tão pouco tempo. Ryan percebeu seu erro ao notar uma estrela vermelha brilhante aparecendo logo acima do sol crepuscular. A câmera de sua armadura rapidamente forneceu uma imagem maior, mostrando um titã de metal preto impulsionado por uma onda de fluxo vermelho. Alphonse Fallout Manada viajou no átomo até Nova Roma. Ansioso? Lívia perguntou, enquanto a estrela vermelha ficava cada vez mais brilhante. Um pouco, Ryan admitiu. Da última vez que brigamos, ele matou todo o meu time. Mas você não me teve. Sem falsa modéstia, nós dois juntos? Lívia colocou a mão na cintura e adotou uma pose fabulosa, digna de uma gangstar. Somos invencíveis. Capítulo 125. Fusão e fissão. Ryan tinha visto o que Fallout poderia fazer no passado, então ele não brincou. Temos que mantê-lo longe de áreas povoadas, informou ele a Lívia, enquanto os dois voavam alto sobre Nova Roma para se encontrarem com o cometa vermelho que se aproximava. Quando ele está com raiva o suficiente, ele não se importa mais com danos colaterais. E já que destruímos o trabalho de sua vida, ele vai ficar um pouco instável? Lívia terminou a frase com uma risada. Aquele foi terrível, Ryan. Estou guardando os melhores para mais tarde, disse o mensageiro. A dupla blindada fez contato com Fallout centenas de metros acima do Golfo de Nápoles. O genoma vermelho de Dinamisa apareceu em toda a sua glória brilhante, impulsionando-se pelos céus ao projetar 2 correntes vermelhas de energia de suas mãos. O ciborgue se elevava acima de Ryan e Lívia em tamanho, mesmo com suas armaduras. Poderiam muito bem ser 2 soldados enfrentando um tanque voador. O crânio de fogo de Fallout olhou para a dupla por trás de sua cúpula protetora, seus olhos vazios ardendo de raiva atômica. Fora do meu caminho, ele gritou antes de ir direto para a matança. Os lançadores de mísseis em seus ombros foram ativados e dispararam uma saraivada de foguetes contra Ryan, que o alcançou primeiro. O mensageiro respondeu ativando seu poder, congelando 2 dúzias de projéteis no lugar. Ele levantou as mãos e ativou as armas da manopla. Para seu alívio, eles funcionaram perfeitamente no tempo congelado, liberando 2 ondas de choque vermelhas na direção do ciborgue. Eles detonaram todos os foguetes em seu caminho e atingiram Fallout de frente.
O impacto e as explosões impulsionaram o surpreso Alphonse Manada para fora de sua rota de voo quando o tempo recomeçou, quase o fazendo cair no mar Mediterrâneo abaixo. No entanto, embora seu método não tivesse a elegância e a capacidade de manobra do jetpack de Ryan, ele conseguiu estabilizar seu curso. Tempo congelado. O ciborgue corporativo olhou para Ryan. Você é o Save Rápido. Uma pergunta, Lata, respondeu Ryan, enquanto tentava enfrentar o ciborgue em um combate corpo a corpo. O seu signo do zodíaco é Câncer? Em vez de responder, Alphonse Manada ajustou seu voo para sair do caminho de Ryan. Eu deveria ter matado você há muito tempo, disse o ciborgue, usando uma mão para se manter à tona e apontando a outra para Ryan. Vou corrigir esse erro aqui. O mensageiro mal teve tempo de piscar quando um raio vermelho deslumbrante iluminou o céu, enquanto um arrepio descia por seu corpo. O tempo avançou, e quando recomeçou, Ryan mudou-se para a esquerda de Fallout. O ciborgue surpreso não teve tempo de reagir, pois Livia o envolveu em combate corpo a corpo. 8 tentáculos pretos telescópicos surgiram das costas de sua armadura, cada um se movendo tão rapidamente quanto uma serpente. Eles atingiram Fallout nos ombros, arrancando os lançadores de mísseis integrados ao seu aparato cibernético, e no peito. Garras de aço nas extremidades dos braços artificiais rasgaram a blindagem do ciborgue Dinamis. Que desperdício, disse Livia com uma risadinha. Um lixo nuclear. Ryan não tinha certeza se deveria gemer ou rir. Fallout respondeu ativando a minigun de energia em seu braço direito, forçando Ryan e Livia a voar para longe. Você não pode me derrotar. Ele rosnou com raiva, embora o mensageiro se esforçasse para ouvi-lo por causa do som de tiros de plasma surgindo no ar. Eu sobrevivi a Augusto. Você não pode. Uma explosão ecoou ao longe, vindo direto do QG da Dinamis. O ciborgue interrompeu brevemente sua barragem de ataques para olhar em sua direção, o brilho de seu crânio diminuindo de horror. A fumaça saiu do topo do prédio, enquanto a equipe de Henrique destruía o chão que continha o laboratório 66. Não, o choque de Fallout se transformou em desespero e pânico. Não. Em vez de continuar sua ofensiva, o ciborgue voou direto para o QG da Dinamis em uma tentativa desesperada de salvar a situação. Ah não, você não quer, disse Ryan, imediatamente perseguindo. Fallout abriu fogo a queima-roupa para fazê-lo recuar, e Livia ativou. Quando o tempo recomeçou, o punho de Ryan deu um soco em Fallout em seu capacete com cúpula de vidro. O mensageiro ficou intangível durante o tempo perdido de sua namorada, tornando-o invulnerável aos ataques de Fallout. Suas habilidades eram poderosas por si só, mas juntas, como disse Livia, é invencível. A cúpula de vidro de Fallout quebrou enquanto ele perdia o controle de seu voo. Em vez de pousar no distrito controlado pela Dinamis, o ciborgue acabou caindo no mar Mediterrâneo. A superfície das águas transformou-se em vapor quando Alphonse Manada caiu no oceano, o genoma vermelho desaparecendo sob as ondas. Embora Ryan esperasse que Dinamis não tornasse o traje cibernético à prova d'água, ele não era ingênuo o suficiente para pensar que a batalha havia acabado. Você acha que ele gosta de cogumelos do mar? Ele perguntou à namorada, pairando acima da água enquanto esperava Fallout ressurgir. Uma área com centenas de metros de largura começou a ferver, embora o mensageiro não conseguisse identificar a fonte. Isso seria uma preocupação, respondeu Livia, olhando para o mar. Ela provavelmente estava tentando examinar possibilidades para localizar o desastre nuclear. O peixe cozido começou a subir à superfície. Boa referência, embora Ryan se perguntasse se muitas pessoas a teriam entendido. Ei, princesa, você sabia que visitei o acelerador de partículas deles? Tenho certeza de que eles ficaram gratos pela exposição, respondeu ela, antes de apontar o braço telescópico para um ponto à sua esquerda. Aqui, Ryan. O mensageiro lançou ondas de choque no alvo, enviando respingos em todas as direções. A água vibrou ao redor do ponto de impacto, mas Ryan não sabia se havia atingido Fallout. Por que ele ainda não apareceu? Ele perguntou à namorada. O homem era tão resistente quanto Léo Argraves, o mergulho não deveria ser nada além de um inconveniente. Livia congelou, antes de rapidamente agarrar o braço do namorado. Mais alto. A dupla imediatamente voou para longe do mar, no momento em que uma luz carmesim irrompeu abaixo das ondas. Uma explosão catastrófica liberou toneladas de água fervida nos céus, como um vulcão subaquático em erupção no fundo do mar. Embora Ryan e Livia tenham fugido para um local seguro, uma nuvem de vapor engoliu sua visão e obscureceu seus sensores. Quando conseguiram escapar, a dupla notou um brilho carmesim sob ondas furiosas de água fervida, uma luz se movendo em direção à costa de Nova Roma. Ele está correndo no fundo do oceano. Livia avisou. Ryan desencadeou ondas de choque de cima na fonte da luz, enviando respingos em todas as direções, mas não conseguiu nem mesmo retardar o avanço de Fallout. Droga, ele está usando a água como escudo. Não admira que o corpo ainda não tivesse surgido. Onde ele surgirá? O cemitério de navios previu seu amado oráculo, os dois voando imediatamente após a luz. Ele está tirando o terno. Merda, isso não foi o ideal. O cemitério de navios estava vazio, ainda mais depois que o sudário mudou sua base para o bunker, mas eles estavam a uma curta distância de distritos habitados. O mesmo pensamento passou claramente pela cabeça de sua namorada. Ryan, quão rápido você consegue ativar a arma gravitacional? Quase imediatamente, mas vou mandá-lo para o espaço se fizer isso, Ryan a lembrou. O irmão dele não ficará feliz. Eu preferiria sofrer a ira de Espinheiro Negro do que ver pessoas morrerem. Isso acontecerá se ele tiver permissão para marchar além do porto. Você vê isso acontecer? Ela respondeu à pergunta dele com um aceno sombrio. Droga. Ryan imediatamente enviou um sinal de socorro aos seus aliados no terreno, pedindo-lhes que evacuassem os habitantes locais.
A dupla chegou primeiro à costa, fazendo círculos acima do cemitério de navios entre Cidade Ferrugem e o antigo porto. Apenas caranguejos habitavam os destroços enferrujados dos petroleiros que estavam na costa arenosa, e o armazém do sudário ficou acumulando poeira. Depois de se certificar de que ninguém havia entrado acidentalmente neste perímetro, o casal esperou que Fallout ressurgisse. E ele ressurgiu. No momento em que Fallout alcançou as águas rasas, o mar ao redor do cemitério de navios começou a evaporar. Uma densa nuvem de vapor engoliu os naufrágios e um fantasma brilhante emergiu da sombra de um superpetroleiro. Alphonse Manada abandonou sua armadura cibernética como uma cobra, revelando-se em toda a sua glória radioativa. Seu corpo se tornou nada mais do que um esqueleto preto e carbonizado com fogo radioativo como carne e partículas fluxo vermelho como fumaça. Eu reconheço seu poder, Auguste, ele murmurou enquanto olhava para Lívia, sua voz soando como fogo latente. Isso é uma declaração de guerra? Seu pai ficou tão velho e covarde que envia a filha para travar suas batalhas? Isso não tem nada a ver com meu pai, mas sim com você, respondeu Lívia, mesmo enquanto a temperatura continuava subindo. A própria areia virou vidro sob os pés de Manada. E você está no lugar errado para zombar de meu pai, considerando que cometeu exatamente o mesmo crime. Você envenenou milhares. Desta vez, Alphonse Manada ergueu furiosamente a mão direita para a dupla. Eu salvei milhares. Ele rosnou, seus dedos brilhando como o sol. Eu dei às pessoas comuns o poder de se defenderem. Um poderoso fluxo de partículas vermelhas do tamanho de uma casa irrompeu de sua palma. Ryan e Lívia se dividiram em duas direções, ambos para evitar o ataque e distrair o vice-presidente da Dinamis. O laboratório já desapareceu e a corrente sanguínea foi destruída. Ryan argumentou, tentando distrair o enlouquecido desastre nuclear. O que resta para você lutar? Tudo, Fallout respondeu, embora tenha concentrado seus ataques em Lívia. Felizmente a vidente aproveitou a mobilidade superior de sua armadura para evitar os ataques. Temos dados mais que suficientes para reiniciar nossa produção de nocautear em outro lugar. Divulgamos uma vacina, Chernobyl, respondeu Ryan antes de congelar o tempo e deixá-lo retomar logo antes de dar um soco no rosto de Alphonse Manada. Acabou. Sua manopla punho atingiu Fallout na mandíbula. O genoma vermelho nem sequer vacilou. Ryan poderia muito bem ter atingido uma parede de aço. Você consegue imaginar o quão poderoso eu sou? A mão de Fallout avançou em direção ao punho blindado do mensageiro com uma velocidade ofuscante, agarrando-o antes que ele pudesse recuar. O genoma vermelho puxou Ryan para mais perto, olhando para as lentes do capacete com seus olhos de fogo. Você achou que eu usava aquela armadura para minha própria proteção? Ryan defendeu seu espaço vital com ondas de choque, mas elas não se mostraram mais eficazes do que uma brisa. Fallout agarrou os dois pulsos do mensageiro com as próprias mãos e começou a esmagar as manoplas com sua força absoluta. Eu destruí uma cidade no dia em que tomei meu elixir, disse Alphonse Manada, a luz ao seu redor ficando cada vez mais intensa. Os sensores da armadura de Saturno emitiram rapidamente avisos de calor e radiação, o fluxo laranja se espalhando pela blindagem para aumentar sua resistência. Limpei do mapa. Não consegui controlar meu poder e matei milhares. Mesmo agora é preciso todo o meu autocontrole para não queimar esta cidade até virar cinzas. Não, seu louco. Lívia tentou resgatar o namorado de cima, enviando seus tentáculos telescópicos para conter o corpo enlouquecido. O aço deles, mais fraco que o da armadura de Saturno, derreteu antes mesmo que pudessem tocá-lo. Há milhares morando nas proximidades. Eu jurei que todas essas mortes não seriam em vão, Fallout disse com a voz rouca, seu rosto ofuscante. Que eu não pararia de lutar pelo bem de todos, não importa o que eu enfrentasse. Não importa o que eu tivesse que fazer. Ele vai se explodir, Ryan percebeu horrorizado, enquanto o fluxo vermelho em torno de Fallout se transformava em uma nuvem. Colocando toda a energia disponível no jetpack, o mensageiro empurrou Alphonse Manada para trás na tentativa de aumentar a distância entre a bomba viva e Nova Roma. A nuvem tornou-se ofuscante e Ryan sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Fallout A explosão ainda estava em andamento após o time Skip. Na percepção de Ryan, um oceano de fogo o engoliu por todos os lados. Embora a blindagem aprimorada da armadura de Saturno tivesse sido projetada para resistir aos ataques de Augustus, o mensageiro ainda sentia ceder diante do poder da explosão. Parte do calor contornou o aço movido a fluxo laranja ao redor do peito e queimou a pele por baixo. Ryan bateu de cabeça em algo duro, sua visão ficou embaçada. Quando o fogo se extinguiu e o mensageiro pôde enxergar novamente, ele se viu no centro de uma enorme cratera. Alphonse Manada devastou todo o cemitério, aniquilando o navio-tanque mais próximo, transformando toda a praia em areia derretida e vaporizando toda a água nas proximidades. O armazém do sudário foi destruído. Uma carcaça de navio foi lançada voando a mais de 50 metros da costa. Ryan ouviu alarmes e sirenes de segurança privada vindos do antigo porto, e a onda de choque da explosão quebrou todas as janelas de vidro num vasto raio. Uma enorme coluna de fumaça subiu a poucos metros do mensageiro, escurecendo o céu. E na beira da cratera, Ryan notou a mão blindada de Lívia saindo do vidro derretido. Nesse momento, o cérebro do mensageiro parou de pensar e seu corpo entrou no piloto automático. Lívia. Ryan levantou-se apressadamente, os servos de sua armadura rangendo os joelhos. Ele imediatamente tentou voar até ela, mas a explosão danificou seu jetpack. Ele congelou ao perceber movimentos dentro da coluna de fumaça. Continua vivo? Embora seu brilho ardente tivesse diminuído, Alphonse Manada emergiu ileso da fumaça. Neste momento, ele parecia muito com um demônio surgindo das profundezas do inferno. Precisarei matar Vulcano também e garantir que ela nunca mais crie algo como esta armadura. O que você fez?
Ryan sibilou lutando para ouvir suas próprias palavras. Suas orelhas pareciam desligadas, abafadas. Alphonse revirou os ombros. De que adianta ver o futuro se você não pode evitá-lo? A habilidade de Lívia era limitada em sua duração. O louco sustentou sua explosão por pelo menos meio minuto, impedindo-a de escapar do raio. Não, ela poderia ter escapado, mas não conseguiu ver Ryan. Não tinha certeza de que ele sobreviveria. Ela ficou por ele. Se não tivesse se beneficiado da intangibilidade do time Skip, a armadura de Saturno não teria sobrevivido à explosão. Mesmo agora, a explosão havia aniquilado a pintura e a maior parte da blindagem externa, revelando circuitos sob as placas de metal. Os punhos de Ryan cerraram-se quando uma onda de fluxo verde dominou sua visão. A dor de sua pele queimada desapareceu e seus ouvidos voltaram a funcionar normalmente, enquanto os sistemas secundários de sua armadura reparavam sua carne. Embora o mensageiro quisesse correr para o lado de sua namorada imediatamente, Fallout claramente não o deixaria. Você poderia ter explodido o distrito inteiro. Ryan acusou o corpo com fúria, ao adotar uma postura de combate. Eu preferiria queimar metade desta cidade do que ceder 1 centímetro à sua espécie, Alphonse respondeu insensivelmente, sua mão esquerda brilhando com fluxo vermelho. E quando você morrer também vou dissecar sua irmã, fazê-la tossir aquele precioso sangue dela e reparar o dano que você causou. Se a condição de Lívia não tivesse feito Ryan querer ver o corpo morto, esse comentário selou seu destino. Fallout soltou um grunhido enquanto se lançava contra o mensageiro, com a mão esquerda apontando para o peito. Ele rasgaria o que restava da armadura de Saturno e incineraria os órgãos que estavam por baixo. Você sabe o que sua mãe e um reator nuclear têm em comum? Ryan perguntou assim que ativou seu próprio poder. A escuridão envolveu as mãos do mensageiro enquanto o tempo congelava, devorando partículas de fluxo vermelho como um buraco negro consumia luz. Eu não entro sem proteção. A mão direita de Ryan encontrou a esquerda de Fallout, o fluxo preto desintegrando os dedos, a palma e todo o antebraço do corpo. Quando o tempo recomeçou, Alphonse Manada não registrou imediatamente o que aconteceu, até que a dor se manifestou. Fallout soltou um rugido quando de repente registrou o dano. Seu olhar ardente esmaeceu quando ele olhou para o braço decepado. O que? Ele só poderia dizer. Dê-me 1 centímetro, eu pego o braço, disse Ryan com uma voz fria, antes de levantar a mão em um golpe de karatê e congelar o tempo novamente. Você destruiu uma cidade quando ganhou seu poder. A palma enegrecida atingiu o ombro direito de Alphonse como uma foice, cortando todo o braço. Eu destruí o tempo. Fallout soltou um grito de dor conforme o tempo recomeçou. Seu braço direito decepado desmoronou em uma mortalha inofensiva de partículas vermelhas. Ryan suspeitava que, assim como a luz do Sol, o desastre atômico tinha um núcleo sólido em algum lugar. O viajante do tempo teria apenas que descascá-lo como uma maçã até encontrá-la. Como? Até mesmo Augustus, o agora sem braços Fallout deu um passo para trás, sua mandíbula macabra se torcendo em uma nova expressão. Temer, de joelhos, antes que eu corte as pernas também avisou Ryan. Eu jurei não te matar, mas você não quer saber o que posso fazer você sobreviver. Fallout cerrou os dentes e olhou para os braços decepados. Seus cotos brilhavam com um brilho carmesim, mas seus braços não cresceram novamente. Tudo bem, disse ele, o resto de seu corpo se iluminando para explodir mais uma vez. Chega, disse uma voz familiar acima dos dois combatentes. A luz no corpo de Fallout se apagou quando uma nova dupla fez sua presença conhecida. Viver estava voando sobre o cemitério, segurando Henrique desmascarado como uma noiva corada. Ela desceu lentamente no chão de vidro, antes de deixar seu namorado andar de pé. Nós cuidaremos disso a partir daqui, disse Henrique a Ryan. Enquanto ele falava, enormes raízes romperam a borda da cratera, escavando suavemente Lívia por baixo dos escombros. Ela precisará de atenção médica imediata. Se ela estiver morta, ele a seguirá, avisou Ryan, apontando um dedo para Fallout. Eu sei, disse Henrique com um suspiro. Mas deixe-me tentar. Ryan olhou para Fallout, antes de decidir que a vida de Lívia era mais importante. O mensageiro deixou os irmãos Manada e viver para resolver as coisas, enquanto as raízes gentilmente colocavam sua namorada no chão. Felizmente, ela estava a uma distância saudável do epicentro da explosão e a armadura era de excelente qualidade. As chamas queimaram a proteção, mas Ryan podia ouvir a respiração dela por baixo. Lívia? Ryan imediatamente removeu o capacete de Lívia, deixando seu cabelo platinado fluir. Eu sou. Os olhos de Lívia tremularam, e ela não conseguia olhar diretamente para Ryan. Ela deve ter tido uma concussão. Eu estou bem. Não, ela não estava. Mas ela estava viva e Ryan imediatamente prestou os primeiros socorros. Enquanto isso, a temperatura de Fallout caiu para o calor de um verão quente e suas partículas fluxo vermelho se tornaram nada mais do que um leve brilho ao redor de seus ossos. Henrique, quando percebeu que seu irmão e guarda-costas não fariam nenhum movimento para impedir Ryan, Alphonse Manada percebeu a verdade. O que é que você fez? O que eu deveria ter feito anos atrás, respondeu Henrique, imperturbável. Meu pai foi preso por tráfico com a Metagang e Fred Sabino foi permanentemente destruído. A filha dele cuidou disso. A mandíbula de Fallout cerrou-se com tanta força que Ryan se perguntou se iria quebrar. Você deixou ela? Eu fiz. Você agiu pelas minhas costas. Fallout rosnou para seu irmão, fumaça subindo abaixo de seus pés. Embora Ryan tenha deixado a cabeça de Lívia repousar em seu colo, ele olhou na direção dos irmãos Manada para o caso de a cabeça degenerar. Embora Henrique permanecesse aparentemente calmo, a rosa de seu terno perdeu algumas pétalas. Como você fez uma vez. Não é uma coisa agradável, você concordará. Por quê? A voz de Alphonse mudou de raiva para tristeza. Por que trair nosso sonho?
Traí nosso sonho quando não denunciei os imitações, respondeu o CBO. Eu traí minha consciência quando deixei essa bagunça piorar. Mas basta. Estou colocando o pé no chão. Não é tarde demais, disse Fallout em completa negação. Temos esconderijos nocautear na Espanha e na Sicília. Com a ajuda de Tirano, podemos recriar. Não recriaremos nada, disse Henrique. Já enviei ordens para destruir os esconderijos, e a vacina do Dr. Seth tornará inúteis aqueles que você conseguiu esconder. Carnaval? Fallout olhou para a semi-inconsciente Lívia em estado de choque. Impossível. Eles nunca trabalhariam com ela. Todos nós trabalhamos juntos neste caso, disse Viver com uma carranca irritada. Você não vê que isso foi uma loucura desde o início? Um mundo melhor não pode surgir enquanto sua espécie. Alphonse olhou para a ferida Lívia detiver todo o poder. Quando alguns conseguem invocar raios e outros não, o mundo se torna injusto. Somente quando todos forem genoma teremos igualdade. Diz o cara que vende suas imitações a 50 mil euros. A garrafa Ryan respondeu secamente, sem sequer olhar para o corpo. Lívia conseguiu formar um sorriso nos lábios, o namorado acariciando sua bochecha. Essa hora chegará por si só, argumentou Henrique. Eu vi os dados. Filhos de pessoas normais e genomas sempre ganham superpoderes. Com o tempo todos os terão. Com o tempo, mas Augustus está aqui agora. Alphonse balançou a cabeça. Temos que combatê-lo, usando todas as armas à nossa disposição. Os fins não justificam os meios, respondeu Henrique. Eu vejo isso agora. Os meios repreensíveis que empregarias desacreditarão o bom fim que procuramos alcançar. Enviei-lhe relatórios sobre a instabilidade do corrente sanguínea. Podemos consertar isso, argumentou Fallout. Temos os gênios. Você não vai me clonar de novo, disse Viver com um tom perigoso. Se dependesse de mim, eu teria arrastado você para a mesma cela que seu pai. Vocês dois me dão nojo. Você acha que eu gostei? Alphonse respondeu com raiva. Enquanto vocês representavam heróis para as câmeras, eu lutava contra os exércitos de Augusto em Malta. Sem os imitações não podemos esperar desafiar suas forças de frente. Espinheiro Negro suspirou. Irmão, você se sacrificou tanto por este projeto que nem sequer considera alternativas melhores. Não há nenhum. O crânio de Fallout brilhou com uma luz vermelha brilhante. Afaste-se, irmão. Se capturarmos a filha de Augusto, talvez possamos salvar isto. Não, Espinheiro Negro respondeu calmamente. Henrique, a voz do colapso vivo tornou-se ameaçadora. Etapa, à parte. Em resposta, Henrique apontou o dedo para a testa. Então me mate, ele disse suavemente. Isso fez Viver estremecer e Fallout fazer uma pausa. Ryan verificou se sua arma gravitacional ainda funcionava e armou-a imediatamente quando os sensores da armadura de Saturno confirmaram. Irmão, você não sabe o que diz, disse Fallout surpreso com a reação. Ele devia ter esperado que seu irmão seguisse seus planos, em vez de bater o pé. Eu sei, e não vou ceder neste assunto. Henrique continuou apontando o dedo indicador para a testa, o olhar forte como aço. Se você quiser continuar com essa loucura, então terá que me matar. Se você quiser o controle total da Dinamise e recriar esse maldito projeto, terá que passar por cima do meu cadáver. Você enlouqueceu. Fallout disse. Pelo amor da mãe que nos deu a luz. Não, respondeu Henrique gentilmente, mas com firmeza. Atrás, Viver olhou para ele com um novo respeito. Quando éramos crianças, antes dos elixires, você me disse que éramos nós contra o mundo. Eu nunca esqueci. Ao contrário do nosso pai, no fundo, sei que seu coração está no lugar certo. Então você sabe que minha causa é justa, respondeu Alphonse. Sim, mas não os métodos. Mas ainda há esperança para você. Henrique ofereceu a mão ao irmão. Quero que trabalhemos juntos para um futuro melhor. Alameda rumo a um mundo governado pela lei, número 1 pela força ou pelo dinheiro. Com nossos aliados e gênios, podemos encontrar uma maneira melhor e mais saudável de dar às pessoas o poder de se defenderem. Poderíamos até arrastar Augusto do seu trono. Juntos podemos fazer qualquer coisa. O pesado silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que uma montanha. Os dois irmãos se encararam em silêncio, nenhum deles disposto a fazer qualquer movimento. Viver ficou tenso e Ryan se preparou para disparar sua arma a qualquer momento. Por favor, implorou Henrique. Como ele não tinha nenhuma expressão facial, Ryan não conseguia adivinhar o que se passava na cabeça de Fallout. Muito provavelmente, ele de repente percebeu o quanto teria que sacrificar por seu sonho e se valeria a pena. Continuar nesse caminho significaria perder seu irmão, mas Alphonse Manada nunca vacilou diante das atrocidades para ver sua visão se tornar realidade. À medida que sua mandíbula se apertava e se abria, Ryan se lembrou de algo muito importante sobre o irmão mais velho, Manada. Tudo pelo sonho, disse Fallout, seu corpo liberando uma nuvem de fluxo vermelho. Ele nunca sabia quando parar. Ryan tentou congelar o tempo e atacar, mas alguém chegou antes dele. Um som de clique ecoou logo atrás de Fallout. O colapso vivo mal teve tempo de olhar por cima do ombro, quando uma esfera negra se materializou em suas costas. Uma força invisível puxou o antigo ciborgue em direção ao dispositivo, ao lado dos cacos de vidro próximos a ele. Viver teve que agarrar Henrique pelo ombro para impedi-lo de se juntar a seu irmão, quando a coluna de Fallout impactou na esfera negra. O objeto preto imediatamente subiu em direção ao céu a uma velocidade ofuscante e levou Alphonse Manada consigo. Quando o colapso nuclear compreendeu o que estava a acontecer, já era tarde demais. Num piscar de olhos, ele desapareceu além das nuvens. Ryan ergueu os olhos para observar flashes vermelhos e explosões nos céus, cada um mais distante que o anterior. O sudário abandonou sua invisibilidade, uma camada de vidro cobrindo um rifle tecnologicamente avançado. Arma de gravidade da Dinamise. Alphonse Manada financiou a arma para derrotar Augusto e agora acabou como vítima. Sinto muito, Henrique disse Viver, enquanto tentava confortar seu empresário. Sinto profundamente. Tinha que ser feito, disse o corpo com um suspiro triste, seus olhos seguindo a cauda do cometa de seu irmão. Ela está bem?
Mortalha perguntou a Ryan, olhando para Lívia com preocupação genuína. Já liguei para Seth pedindo reforço. Eu sou, Lívia semicerrou os olhos. Estou bem. Você vai precisar descansar, respondeu Ryan. Como genoma, seu metabolismo aprimorado poupou danos cerebrais, mas levaria tempo para se recuperar. Seus olhos vagaram para a ilha de Ishii ao longe. Eles haviam curado Nova Roma de um veneno, mas outro permaneceu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.